Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar como que a gente pode acolher o choro da criança e dar limites com respeito. É um tema que eu gosto muito de falar, eu acho que eu caminhei bastante em relação a esse tema durante os 5 anos de maternidade com a Nara. Tudo bom? Oi, Fer, e aí, tudo bem? Tem gente chegando já? Que bom ver vocês aqui, Manuela, Adriana. Tudo bem com vocês? Boa tarde para quem tá no Brasil. E estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, muito agradecida pela presença de vocês, honro a presença de vocês. Sei que, como mães, a gente tem sempre essa complicação de como achar um buraquinho, ainda mais em épocas de confinamento, né? Sei que tem muita gente aí fazendo home office, ou tendo as crianças em casa. E aí, tudo bem? Enfim, hoje eu queria falar sobre esse tema e queria também falar para vocês que vou falar inclusive da mentoria que eu tô abrindo nessa quarta-feira, o grupo que eu tô abrindo de mães, para poder aprofundar esses temas que eu trabalho aqui na página, que eu comento aqui na página. Eu sei que tem muito conteúdo que eu trago aqui que já alivia muito, transforma muitas vidas. Eu recebo muito feedback positivo de gente que aplica algumas coisas que eu coloco, que muda a forma de pensar, a maternidade, a educação dos filhos, o tratamento com eles, a relação com eles, e eu fico muito feliz. Mas eu sei que para muitas pessoas surge também uma necessidade de aprofundar os conteúdos, de aprofundar as práticas, de conhecer mais coisa. A maternidade, ela vem com esse processo de um convite para a gente se olhar, né? E acho que o poder investir nessa autoeducação faz toda a diferença para você e faz toda a diferença para o seu filho. E uma das coisas que mexe muito com a gente, tá uma luz meio estranha, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não sei, não gosto. Eu, como fotógrafa, fico incomodada. Mas a questão do choro, lidar com o choro, pelo amor de Deus, gente, como isso mexe com a gente, né? O tema, eu escrevi, mas eu não fixei. Deixa eu fixar o comentário. Peraí. Hoje a gente vai falar sobre como acolher o choro da criança e dar limites com respeito, né? Que, aliás, é uma coisa que muita gente confunde quando começa a escutar falar sobre educação com respeito, já tá entendendo que a gente vai deixar a criança fazer o que ela quer, que a criança tem que ter limite, como é isso. Isso é uma das confusões que a gente tem, né, no começo, mas na verdade não se trata disso, pelo contrário. É super importante a gente colocar o limite. Oi, Dani, tudo bom? Colocar o limite na criança. O limite, ele dá margem, ele dá segurança, ele é importante. Não colocar o limite é uma coisa que deixa a criança exposta, na verdade, não é respeitoso, pelo contrário. Então, no lugar, a confusão que provoca é que a gente recebeu o limite de uma forma muito autoritária, de uma forma geralmente agressiva, com uma lógica muito punitiva. Então a gente entende que a criança só vai aprender se ela passar pelo processo de uma dor, ou de um medo, de um susto, de alguma coisa que ameace ela, porque só dessa forma que ela vai conseguir entender o que tem que ser feito. E na verdade isso é uma crença, isso é um padrão, que a gente repete muitas vezes sem pensar, sem questionar, muitas vezes para tentar, inclusive, entendendo que isso é uma forma de honrar a nossa família, honrar a educação que a gente teve, concordar com os nossos pais, aceitar nossos pais. E, na verdade, a gente até não entende que superar, evoluir, crescer também é uma forma de honrar. E, aliás, é a melhor forma de honrar quando a gente percebe que o que a gente recebeu gerou dor, né? Então, mas isso é um outro tema. Só queria trazer isso para a gente poder entender que a questão do limite é muito importante. E ela sim está inserida dentro da educação com respeito, da criação consciente. Ela não é desconsiderada. O desafio para nós é justamente saber como que a gente vai colocar esse limite de uma forma respeitosa e amorosa se a gente não recebeu dessa forma, né? Se a gente não tem esse repertório, que essa é a grande verdade, né? Essa é a grande dificuldade. Sim, Isa, vai ficar salva, tá? Eu vou deixar ela salva. O problema de eu deixar ali com a luz melhor é que o meu roteiro tá aqui, senão eu vou ficar assim. Aí não dá, vou ter que fazer aqui um balanço, o que é melhor, né? Meu perfeccionismo da imagem ou do texto ou da fala. No caso, vai ser da fala que eu vou priorizar. Devia ter pensado nisso antes. Talvez se eu fizer um buraquinho aqui, eu consigo um espaço com uma luz mais ou menos ok, ó. Enfim, e o roteiro tá pertinho. Mas é o seguinte, gente, eu queria começar falando, né, que eu já passei por isso, né? Essa questão eu queria que vocês falassem um pouco, porque na verdade eu coloquei umas perguntas no Stories, perguntando pra vocês
como que vocês se sentem em relação a isso. Se vocês têm dificuldade de lidar com o choro da criança, se é uma coisa que angustia vocês, se é uma coisa que às vezes paralisa, que vocês sentem que uma ansiedade muito grande de interromper esse choro. Porque o choro, ele mexe muito, muito com o nosso íntimo, né? Ele fala muito com a nossa criança interior, porque nós, no geral, tivemos uma resposta do nosso choro muito negligenciada, muito ignorada muitas vezes, ou reprimida de uma forma mais incisiva, né? Onde disseram claramente que aquilo lá era errado, que a gente tinha que engolir o choro. Então a gente tem choro contido, né? Se você pensar que o bebê nasce e vai pro berço, e muitas vezes ele é meio que deixado naquele berço e chora até se acostumar, né? Aí muita gente vai falar, não, meu filho parou de chorar rápido, não sei o quê, mas ele se adaptou, né? Ele entendeu, ele aprendeu a dormir sozinho, ele parou de pedir atenção, né? Porque afinal ele precisa ser independente, sei lá, dependendo da crença da mãe e tal. Mas esse bebê, na verdade, ele se resigna, ele entende que ele não pode contar. O choro, ele vem com uma expressão muito importante de uma forma dele se comunicar e dizer que tá precisando desse contato, do carinho, da presença. E aí, quando ele não tem uma resposta, o bebê vai aprendendo a deixar de usar, né? E a criança também. E a criança vai ficando num tempo mais elaborado, já com outras formas de se entender. Espera só um pouquinho que quero ler os comentários. Aqui não tem dificuldade, mas gostaria que eles transportassem. Como assim? Que eles fossem para outro lugar? As crianças ou os seus filhos ou os choros? Deixa eu ver, que tema maravilhoso. Muita angústia. Estão falando aqui que causa muita angústia. Transportar-se para outra coisa. Pote de calma, por exemplo. Ajuda. O que você está querendo dizer é que você gostaria que parasse logo o choro. Porque você não tem dificuldade de acolher, mas você queria que passasse rápido. Então, essa é uma das questões que eu quero trazer aqui hoje, né? Bom, primeiro contar aqui realmente isso, né? Eu ficava mega tensa no começo. A Nara tá com 5 anos. E acho que como toda mãe, de primeira viagem principalmente, e como eu já tava lendo muita coisa sobre criação com apego, disciplina positiva, todos esses conteúdos maravilhosos que falam da importância que é a gente acolher a criança, a gente atender a necessidade e dos danos que causam quando a criança não recebe essa atenção. Eu ficava muito angustiada quando eu via aquele choro e não conseguia controlar, não conseguia parar. Eu falava, gente, minha filha tá em sofrimento, não é possível. Tipo, ela tá... Quer ver? Eu até anotei aqui. Meu Deus, eu não acredito que eu tô deixando isso acontecer com ela. Eu fiz alguma coisa de errado. Não é possível. Eu tô falhando. Né? Eu senti uma espécie de uma culpa e uma aflição, porque eu achava que ela tava em sofrimento muito grande e que eu tinha que fazer ela parar de sofrer. Eu precisava ajudar ela a parar de sofrer. E tinha medo dela ficar traumatizada. Se eu não conseguir resolver isso daqui, ela vai ficar traumatizada, ela vai achar que a culpa é minha. Eu não quero que ela fique assim, né? Então, o meu ímpeto sempre era, tipo, eu preciso diminuir o tempo desse choro, porque, inclusive, ela deve estar liberando cortisol. Aí você lê aquele monte de coisa que começa a ficar na tua cabeça, tipo, fazendo aquela né, aquele monte de ideias, meu Deus, aquela pressão, né, meu Deus, olha o que é desesperador, começamos a ficar nervosa e o bebê sente, aí acontece isso, a gente vai ficando tensa, sem confiar na gente, tá vendo, eu não sei fazer isso, eu não nasci pra ser mãe, sei lá, pode nascer um monte de coisas na hora, e percebe que o bebê vai ficando mais tenso, porque você não consegue se acalmar, aí você fica mal porque não consegue se acalmar, aí você fica mais tenso, aí fica aquela coisa, ou seja, é muito angustiante. Alguém aqui falando que fica irritada internamente, não me incomoda o choro, não quero que passe logo por minha calma, mas para ele parar de sofrer. Sim, e é justamente um pouco isso também que eu quero falar. A gente acha que o melhor para eles é que eles parem de sofrer o quanto antes. Rola uma angústia, assim, sabe? Às vezes eu até posso estar tranquila, como você tá falando, de que não é uma coisa que me irrita, mas eu quero que ele melhore, porque eu quero que ele fique bem, né? Óbvio, a gente vai querer sempre, acho que isso é muito difícil de tirar essa sensação de que eu quero que meu filho fique bem, porque eu sei que é desconfortável sentir isso. No entanto, é uma das coisas que eu quero trazer pra cá, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês pudessem, eu joguei essa pergunta no Stories, que frases que vocês escutavam na infância, quando vocês choravam. Frases do tipo, para com esse choro, engole esse choro. O que vocês costumavam ouvir? Vocês conseguem se lembrar disso?
Aqui falando, gente, ok, a minha é muito brava e não aceita um colo e um abraço, 2 anos e 10 meses. Quando ela tá chorando, ela não aceita um colo e um abraço, normal. Pode acontecer. Eu sempre acho que eu tenho que respeitar, porque às vezes a criança tá tão enojada, assim, tá tão irritada que ela não quer o toque, ela não quer presença. A gente também às vezes quer um pouco disso, entendeu? Quando a Nara, inclusive, ela é muito disso. Ela tem o tempo dela onde ela exige que não quero toque, não quero conversa, às vezes ela se fecha no quarto. E o que eu faço é, eu mostro que eu tô presente, eu mostro que eu tô disponível, e eu vou checando de tempos em tempos. Você quer colo? Você quer alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? Entendeu? Mas é muito importante não retirar o olhar, né? Peraí. Engole o choro, engole o choro. Eu ouvia, para de chorar, senão eu vou te bater. Ameaças. Isso acontecia muito. Chorar faz bem pro pulmão. Para com isso, não vai apanhar. Minha mãe não tinha paciência. Isso. Não tem motivo pra chorar, minimizando, né? Engole o choro. Tá, que mais? Eu me lembro nitidamente que eu chorava porque eu queria a atenção da minha mãe e ela me deixava lá chorando até eu cansar. Eu sei que na minha casa, eu não tenho lembranças muito vívidas comigo, mas o meu irmão nasceu 7 anos depois e eu lembro que minha mãe fazia tipo um esquema de boca de couro não rasga, exatamente. A boca não rasga. Era, vai pro quarto, fica chorando até cansar, porque boca de couro não rasga, tipo, eu não vou ficar dando atenção, como se fosse assim, esse mimimi aí, tô nem aí, entendeu? Tipo, não é comigo. Chora por qualquer coisa, engole o choro, pode chorar, tipo, aquele pode chorar, né? Vou te dar motivo pra chorar, você quer motivo pra chorar, né? Tipo, aquela ameaça também. E aí, claro, não sei se vocês se lembram também de alguma situação específica que marcou vocês, né? Que deixaram vocês de repente triste ou com raiva, que deixaram vocês... E aí que vocês acabaram tomando bronca porque vocês estavam protestando, porque vocês estavam chorando, né? Porque essas situações, muitas vezes, vão fazer com que a gente tenha muita dificuldade de lidar quando o nosso filho tá fazendo exatamente aquilo que tanto impediam a gente. Pausou, mas voltou. Eu não sei o que foi, porque nem chamada tem. Acho que eu não tô nem com o telefone. Vou até tirar aqui, agora eu fiquei com medo. Mas enfim, essas falas... Ô, Katsu. Vocês estão me ouvindo ou não? Falei uma palavra em espanhol. Não podia chorar nem no quarto. Só confirma se vocês estão ouvindo. Coloca um coraçãozinho, se vocês puderem. Pra eu saber se eu tenho que sair e voltar de repente. Tá ouvindo? Perfeito. Ótimo. Não, beleza. Porque eu não sei porque pausou. Teoricamente não deveria estar... Eu tô com medo de colocar aqui no... Vou colocar aqui no modo... De propósito, eu tirei o telefone só por acaso. Oi, Tati, tudo bom? Então, essas situações que a gente viveu, pausou, mas voltou, né? Onde, de repente, por exemplo, alguém falou assim, minha filha tá muito teimosa, né? Meu, se você, na hora que você insistia alguma coisa, se alguém vinha pra você, tipo, criança não tem querer, para com essa história, na hora que a tua filha te peitar o mínimo... Se você tiver com a sua criança interior mais sensível, você não vai tolerar. Vai ser um momento que você vai, tipo, querer saltar em cima dela. Porque tá falando justamente do seu ponto de dor. Entendeu? E as crianças, elas vêm justamente, às vezes, pra trazer essa provocação, entendeu? Tipo, não essa provocação da birra que a gente acredita que ela tá fazendo de propósito pra te provocar. Aí é outra coisa. É uma provocação no sentido de que ela vai te trazer informação, vai te espelhar uma situação que é desafiadora pra você, porque vai fazer você conectar com uma história do passado. Mas ela não tá fazendo isso de propósito pra te azucrinar, tá, gente? Não entendam errado. Eu usei a palavra provocação justamente aquela que a gente quer desconstruir da ideia de que o adulto muitas vezes acha que a criança faz pra manipular. Não é manipulação, tá? Mas enfim, eu falo que ela não tem que querer porque quem manda sou eu. Você fala isso pra ela. E como você acha que ela se sente? Como você se sentia? Você provavelmente ouvia isso. Como você se sentia? Isso é muito interessante da gente pensar, né? O que a gente está gerando na criança quando a gente fala uma coisa dessas? E por que a gente acredita nisso? Ou melhor, por que a gente acredita nisso? Dá pra entender porque a gente tá repetindo. Mas será que é isso mesmo? Será que não é questionável? Que a criança não tem querer? Isso será que não é uma crença, uma ideia assim da sociedade que não consegue... Um dos pontos para a gente poder aprender a acolher o choro da criança e o sentimento intenso que a criança traz é compreender, é entender as etapas de desenvolvimento dessa criança e como que é a natureza dessa criança.
A criança, ela nasce completamente conectada com o querer dela, com a essência dela, com o serzinho que ela é. Ela sabe perfeitamente o que ela precisa, o que ela quer. E essa ideia de que ela não tem querer é uma coisa imposta pelo adulto que não soube enxergar, né? Principalmente a geração dos nossos pais e dali para trás, não tinha essa sensibilidade, não tinha esse conhecimento. E a gente tem gerações de crianças muito, muito, muito invisíveis. Então a educação que a gente recebeu era de simplesmente moldar a criança para que ela se comportasse no ambiente adulto e não desse muito trabalho, assim, sabe? Pensa a minha mãe que tinha 13, eram 12 irmãos, eram 13 crianças na casa. Meu, criança não tem querer. Era um papo de... criança foi feita para ser vista e não ouvida. Não dá pra ficar dando trela pra cada um, entendeu? Então era uma coisa assim, se comporta ou se comporta, não tem querer. Mas tinha um contexto. Tinha um contexto da época. Se a gente estuda, entende como que a criança funciona, a gente percebe que é totalmente legítimo ela querer, entendeu? E se a gente fala isso pra ela, no momento, por exemplo, em que ela tá passando pela etapa de precisar reivindicar esse eu, porque ela percebe que ela é um ser separado da mãe, por exemplo, entre os 2 e 3 anos, que ela começa a usar o não, 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 toda hora ela tá enfrentando a mãe e dizendo tudo que a mãe fala, ela fala o contrário, né? Na verdade, aquilo é a natureza dela, perfeita, entrando nessa etapa onde ela tá reivindicando a identidade dela e tá entendendo que ela é um ser separado, ela precisa dessa afirmação. Se eu bato de frente com isso, eu só vou gerar desconexão. Eu não tenho como me aproximar dessa criança e não tenho como... Eu não vou estar respeitando ela, na verdade. Sim, exatamente. E aí outra coisa que é muito importante a gente fazer, que na verdade era uma das últimas falas, mas eu posso trazer porque você falou isso agora. Porque você falou assim, né? Ela está com 2 anos e meio, a gente fala não e ela continua com a teimosia. Eu não sei como vocês estão falando esse não também. Isso também tudo pode ser trabalhado, porque a forma como eu trago esse não vai também ser mais aceitável ou não para a criança. Porque se eu imponho de uma forma muito incisiva, quem está sendo teimoso, né? Os dois estão sendo teimosos. No fundo, eu tô batendo de frente com ela, eu tô numa luta de poder. É muito difícil eu ganhar colaboração se eu tô entrando numa luta de poder com a criança. Eu não tô falando a linguagem da criança. Às vezes eu tô falando um não sem oferecer uma alternativa, por exemplo. Do tipo, não pode subir no sofá. Tá, mas eu não tô falando tem que ficar no chão, por exemplo. Ou não pode pegar nesse negócio, né? Tipo, mas eu não tô oferecendo pra ela. Ou, por exemplo, não pode bater no irmão. Mas de repente ela precisa descarregar aquela raiva e só tem a ideia de que não pode fazer aquilo. Mas como que eu faço com a minha raiva? Como que eu lido com ela? Onde que eu descarrego esse mal-estar? Entendeu? Porque o mal-estar tá lá. Entendeu? Então primeiro tem que avaliar isso. E a outra questão que a gente tem que ter na cabeça é: eu tenho um filho pequeno. Filhos pequenos, primeiro, dão trabalho, sim. A gente vai ter que investir tempo, vai ter que educar emocionalmente, vai ter que dedicar uma atenção. Então, muitas vezes, a gente tem um tempo adulto de querer as coisas muito no imediato que bloqueia a conexão que a gente tem com eles. Então, se eu quero resolver rápido, o meu filho começa a chorar e aí quero calar ele logo, eu tô atropelando, às vezes, o tempo das coisas. Eu não tô entendendo que ele tá precisando viver aquele choro. E aí, se eu fico apressando, eu não tô permitindo que ele faça no tempo dele. Eu tô brigando com a realidade. Às vezes eu não quero que aquilo esteja acontecendo, eu não quero que ele seja frustrado. Mas eu tô antecipando um pouco a coisa, eu vou tentar seguir mais o roteiro. Queria que vocês continuassem falando um pouco dessa história. O choro da minha filha me tira do sério porque ela chora por muitos motivos. A roupa tá larga, não quer água naquele copo. Eu sei como é. A minha filha também tem essa. O cabelo tá molhado. Isso várias vezes ao dia. Eu não consigo acolher. Você vai ficando irritado, imagino, porque você fica achando que é pouca coisa. Então, Tayane, pode acontecer várias coisas nessa situação. Peraí. Porque tem 2 questões aí, né? Uma é que às vezes pra gente aquilo é uma bobagem, né? Eu não sei a idade que ela tem. Se você quiser falar, então, Tayane, eu não sei se você falou antes, mas se você puder falar depois, vai me ajudar. Ela não tá falando aqui. Não, peraí, Helena, já vou explicar isso daí. Não é deixar chorando e largar a criança chorando, é permitir o choro, tá? Não é abandonar não a criança, pelo contrário, é acompanhar. Mas a gente vai falar disso. Vamos ver se a Tayane me fala. 4 anos, tá, a minha tá com 5.
Eu sei como que é esse monte de estresse. Às vezes pode ser uma fase. Pensa comigo. E aí você diz se tem sentido. Às vezes a gente tem que acionar uma espécie de um investigador e aprender a olhar a coisa de uma forma mais ampla. Porque se a gente ficar pegando o detalhe da situação, fica parecendo que é uma bobagem. E realmente, para eles, às vezes, aquilo lá é muito importante. E a gente não tem que colocar peso. O nosso olhar, né? Coisas que ajudam a gente a conectar mais, né? Por exemplo, que eu coloquei aqui até pra gente pra eu não me perder. A gente não pode filtrar a situação com o olhar do adulto, pra começar. Então, pensar que, tipo, pra mim, se alguém me rouba o carro, eu vou ficar arrasada. Mas, se a minha banana quebra no meio, tanto faz. Entendeu? Se eu tô, sei lá, na balada e alguém, não sei, entendeu? Pensa numa situação, se eu perco meu emprego, eu vou ficar desesperada. Mas, se não tem um prato azul, só tem um prato vermelho naquele dia, tanto faz. Só que pra criança aquilo pode ser muito importante. Que arranquem o brinquedinho dela, o brinquedo que ela tem muito parecido do lado, mas estava na mão dela, caramba, é o mundo dela. Entendeu? Tipo, às vezes a gente fica colocando uma interpretação adultizada, porque, claro, porque aquilo dá um mega no trabalho, e pra gente parece uma besteira sem tamanho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, e fora que a gente tem aquelas vozes, vai chorar por causa disso? Sério mesmo? Fora que a gente às vezes apanhou, às vezes foi castigado, às vezes foi humilhado, às vezes foi ridicularizado, às vezes recebeu uma bronca, recebeu uma cara feia, ou foi ignorado pelos nossos pais, quando a gente fez muito menos. Então surge um incômodo do tipo, sério que você vai, tipo, me dar trabalho, fazer eu lidar com o teu choro agora, por causa de uma água no copo que, sabe, não, tem que ser em outro copo, porque a roupa tá larga. Ai, amiga, tipo, você fica meio indignada, entendeu? Porque no fundo, toca na indignação da sua criança, na dor da tua criança. A tua criança ficou lá, tentando, tipo, se adequar àquele ambiente que não permitia quase nada nesse sentido, entendeu? Nenhuma dessas expressões bestas. Só que o que também pode estar acontecendo, ainda mais se é uma coisa que está acontecendo com muita frequência, eu sempre desperto assim, falando, nossa, minha filha tá mega sensível esses dias, né? Tipo, às vezes ela entra numa onda de travar porque eu coloquei a geleia no pão, coisa que eu faço todo dia, mas naquele dia eu pus e ela falou, eu que queria ter colocado. Aí de repente ela entra num colapso e tá... E aí eu falo, o que será que aconteceu esse dia? Entendeu? Eu gosto muito de tentar rebobinar a fita, né? Eu uso muito esse termo, rebobinar a fita, tentar voltar atrás, ou tentar mesmo olhar o contexto, se for uma coisa que tá acontecendo com muita frequência. Por quê? Porque o choro, ele tem um papel muito importante. Aí isso mais ou menos responde a pergunta da outra mãe que tava aqui perguntando, mas não vai deixar a criança desamparada? A Helena, né? Qual é a melhor... se a criança não vai se sentir abandonada se eu deixar ela chorando. O choro, ele tem um papel muito importante. Ele cumpre um papel de limpar o emocional, a tensão emocional, ele liberar a tensão emocional que você tem dentro. E aí a gente pode até fazer uma analogia, né? Se a gente pensar na alimentação. Eu como, né? Vocês comem, todos nós comemos durante o dia. Chega no final do dia, ou em algum momento do dia, sei lá, cada um tem um horário, a gente vai no banheiro e caga, né? Faz cocô. Pra eliminar as toxinas daquela alimentação que a gente recebeu. Porque tem uma parte boa, tem uma parte ruim, uma parte que não serve, o organismo vai e dá um jeito de filtrar e elimina aquilo em forma de fezes, em forma de urina, certo? Alguém chega pra você e fala, não, você não pode cagar. O que você tá fazendo? Não pode? Segura, não pode cagar, é errado. Ninguém fica te pedindo pra não cagar, certo? Desculpa aí os termos chulos, mas enfim. Com o aspecto emocional, deveria ser da mesma forma. O que acontece? A criança, que é muito mais mestre do que aprendiz nossos, a gente poderia aprender muito mais com eles do que o oposto, ela já sabe fazer isso. Se ela tá estressada, ela libera com choro. Se ela tá assustada, ela pode liberar com choro, ela pode liberar com grito. Se ela tá nervosa, ela vai buscar alguma forma, entendeu? Às vezes, o que acontece? O comportamento dela pode ser inadequado, porque ela ainda não sabe como se autorregular e como buscar uma forma saudável de lidar com aquilo, por exemplo. Então vamos supor que ela tá com medo, tá assustada, tá se sentindo ameaçada, ela acaba agredindo alguém, né? Ela não faz isso com uma intenção de ser violenta com outra pessoa.
Ela faz isso porque ela não tem uma ferramenta e porque ela não tem maturidade para lidar com aquilo e porque ninguém ainda ensinou ela como que ela pode canalizar essa raiva, por exemplo. Entendeu? E muitas vezes esse adulto que acha que a criança deveria saber lidar com a agressividade também não tá sabendo lidar com a dele. Inclusive, muitas vezes ele perde a cabeça e bate na criança que tá fazendo isso. Então, tipo, mais uma evidência de que ele realmente não sabe lidar com a própria raiva. Então, ele nem sabe ser o modelo para essa criança, certo? E aí o caminho seria ele aprender a lidar com a raiva, por exemplo, dele, ele aprender a lidar com a agressividade dele, ele saber usar, canalizar esse sentimento de uma forma saudável, inclusive permitindo que isso se expresse, porque às vezes essa forma não saudável é reprimir essa raiva, não validar essa raiva, não reconhecer, não aceitar e ficar lá, com aquilo lá, tipo, escondido, que vai saindo como? Como um esporro, como uma resposta atravessada com alguém, como doenças, com sintomas no corpo, entendeu? Como tiques de ansiedade, sei lá. Várias formas pode sair, mas não está sendo bem processado. Ou seja, isso também é uma questão que o adulto teria que observar. Ele teria que saber como que ele vai cuidar da própria agressividade para ser um modelo para essa criança. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem aí é uma criança que está tendo um mal-estar e não está sabendo lidar. E o choro, por exemplo, ele serve para justamente, depois que essa tensão chega, se a criança está estressada, ela pode liberar com isso. Às vezes, o que está provocando aquele choro naquele momento é só uma pontinha de uma coisa que faz com que ela cesse essa necessidade que ela está tendo de liberar a tensão. É quase como se você falasse, nossa, que bom, por exemplo. Tem um exemplo que eu já usei bastante aqui na página para contar. Uma vez eu fui levar a Nara para fazer um exame de sangue. E ela ficou de boa, né? Só que eu, tadinha, eu fiquei mega tensa, porque era o primeiro exame que ela ia fazer no hospital, dentro de uma série de sequências de intervenções médicas por conta de uma cirurgia que ela ia passar. Era a terceira cirurgia dela, e eu tava achando que ia ser a cirurgia que ela ia fazer de reconstrução da mandíbula. Ela tem uma malformação na mandíbula dela, e ela vai ter que fazer uma operação onde ela vai ter que fazer um corte no osso, vai ter que abrir esse osso, colocar um aparelho, e ficar com esse aparelho vários meses para ficar ativando, para abrir esse espaço, para estimular o crescimento do osso. É uma cirurgia super invasiva. Ela já tinha feito outras duas. E eu tinha acabado de contar para ela, porque eu não queria contar com muita antecedência, para ela não ficar pirando. Dali a mais ou menos uns 3 dias ela ia operar. Ela já tava com a ideia de que eu vou operar e dessa vez vai ser a porra da... A porra não, vai ser com a coisa da mandíbula. Tive que explicar, ela nem sabe ainda, ela nem entende, ela nem vê a simetria do rosto dela direito, mas enfim. Eu tava mega tensa e eu tinha prometido pra ela que eu ia ficar do lado dela em todos os processos do hospital. Você não se preocupa, todos os lugares onde eu puder entrar, eu vou estar com você. Nem tinha ainda falado que durante a cirurgia não, mas enfim, naquele primeiro dia a questão era preparar ela pra fazer o exame de sangue. E na hora de entrar, a mulher, a enfermeira, falou que só ia poder entrar ou eu ou o pai. E aí na hora que ela perguntou pro pai, a gente perguntou pra ela, né, quem que você quer que entre? Ela falou o pai. Aí eu não aguentei e falei, mas eu vou junto. E aí nessas, a mulher falou, não, sinto muito, não tem como. Eu falei, não, eu vou junto, né, tipo, e aqui ninguém me conhece na Espanha, né, tipo, então não tinha nem como tentar impressionar a mulher nem nada, ela não sabia quem eu era. Aqui, né, tipo, de repente, nossa, talvez, mas enfim, a questão é que eu peitei a mulher, tava mega tensa, e a mulher ficou falando que não podia, que era contra as regras do hospital, e a sala era é que não cabe, aquela coisa, né, tipo, não interessa, eu prometi pra minha filha que eu ia estar com ela, e eu não vou desmentir no primeiro processo, no primeiro momento, sabe, aquela coisa assim, a primeira situação desafiadora do processo cirúrgico dela, eu não vou abrir mão de estar com ela. Eu vou chamar, enfim. E aí eu comecei a ficar meio tensa. E a Nara ficou assim, paralisada, né? E aí uma hora o Afonso olhou pra mim e falou assim, eu acho que talvez a sua intervenção tá sendo pior, tipo, tá gerando mais estresse do que trazendo calma pra ela, né? Tipo, baixa um pouco a bola. No final, ela não conseguiu chamar a mulher que era responsável, aí ela ficou toda tipo, não, tá bom, tipo, fica aqui. Aí eu fiquei lá, né? Eu tava mega... Mas rolou uma tensão. Enfim, e ela não fez nada, ela não chorou. Tipo, ela chorou muito pouquinho, mas ela ficou de boa, depois ela falou que ela tava ok. Mas a minha sensação é de que ela passou o dia ok. Eu falei, nossa, tipo, ela até que levou numa boa. Aquela coisa, né, a mãe até faz uma festa, nossa, que bom, minha filha super preparada, nanana. E aí chegou no final do dia, na hora que a gente tava jantando, ela deu uma estourada com uma dessas bobagens que a gente fala, meu, sério? Que num dia normal eu falaria, como assim?
que era uma coisa meio... tipo essas do prato, né? Eu queria o prato azul e o prato era vermelho. Não vou lembrar que faz um ano isso, na verdade. E aí, na hora, eu saquei, não é o prato. É a tensão acumulada do dia, ela precisa chorar, sabe? Tipo, e aí, cara, era aquela história. Era o momento perfeito, por quê? Porque a única coisa que ia acontecer era comida esfriar e a rotina atrasar um pouco, entendeu? Mas, o mais importante era eu dar espaço pra ela. Aí eu peguei ela no colo. E nessas horas, é a coisa assim... Eu sei que muitas vezes nessas horas, a vontade que dá é de trazer o tal do prato pra resolver logo a situação. Porque afinal é só um prato, tipo... Mas o prato tava na lavadora, na máquina de lavar... Tava, tipo, sujo, eu poderia lavar o prato, aquela coisa que eu fazia antes. Eu pegava uma banana que não tava quebrada, porque eu não queria, tipo... Sabe, aí não tô afim de lidar. E, tipo, é só uma banana, aí eu dou outra banana, não tem problema. Eu dou outra banana, ela para de chorar... Tá tudo resolvido. Só que nessas horas, eu já comecei a aprender que, esse choro é necessário, ela precisa. Então, eu peguei ela no colo e ficava assim, meu amor, você queria muito o prato, não lembro como que era, mas, tipo, você queria muito outro copo, né, tipo, e não é, e não tem, né, ele tá lavando, eu sei. Putz, é muito chato quando a gente quer alguma coisa... E, tá cheio de fake na live, eu sei, eu preciso tirar, mas é chato fazer isso, porque eu fico perdendo... a concentração. Mas, meu amor, o que eu faço nessas horas, né, que eu acho que é importante, pra vocês entenderem mais ou menos, né? Eu valido. A primeira coisa, assim, é muito, muito, muito importante, gente. Não... Cara, agarrem essa ideia e observem como que vocês fazem pra acolher o choro da criança de vocês, pra ver se vocês não entram nessa pegadinha. Por quê? Porque, a maioria das coisas que eu acompanho, da forma como eu vejo que as pessoas fazem, eu sei que a intenção é maravilhosa, mas a gente tá realmente movido por ansiedade de resolver, de arrancar a criança do sofrimento, né? Tipo, eu preciso que ela saia disso porque, eu não sei, eu olho pra ela e parece que é desesperador, é muito intenso. E a questão é que eles têm muita intensidade, eles são muito livres no expressar. E isso impressiona a gente, assusta porque a gente não teve essa experiência, a gente não entrou em contato com essas emoções com frequência, e quando a gente entrava, a gente era reganhado, entendeu? Então, a gente tem uma relação muito ruim com o choro, a gente tem um choro contido, uma sensação de inadequação, e uma sensação de que a gente não é capaz de lidar com ele. E quando a gente olha a criança naquele estado, a gente acha que o nosso papel é resgatar o quanto antes. Dou a banana que não tá quebrada, não tem problema, melhor do que ela ficar lá porque ela tá sofrendo. Tipo, ela não pode sofrer. O medo de traumatizar, dela te rejeitar, de repente, porque você não tá sabendo lidar. Eu devo estar falando como mãe. Vem muita cobrança, né? E vem uma angústia. E aí, assim, o que a gente faz nessas horas? A gente tenta, digamos que, convencer a criança de uma certa forma que não tem porquê ela ficar tão incomodada com a tal da banana. Não tem porquê, é só um prato. Tipo, filha, é só um prato, a gente põe outro prato, não tem problema, é só um prato, tá? Chega, tá bom? É só um prato. E eu já fiz isso 500 vezes, gente, não vou dizer que não, entendeu? Eu tô falando que eu fui aprendendo que isso gera mais desconexão. Porque a criança, ela começa a sentir que tem uma inadequação naquilo que é dela, entendeu? Tipo, eu tô incomodado com o prato, tipo, pra mim é importante. E a mensagem que ela recebe é, se ela não vê que é importante pra mim, é porque eu não sou importante. Entendeu? Tem uma sensação de... E aí ela se sente, acho que, mais ressentida, tipo, ignorada, incompreendida, sabe? É uma coisa assim do tipo, não tá rolando, minha mãe não tá me entendendo. Então, assim, por mais que seja besta, sempre valide o motivo do choro e o sentimento da criança. Não tente consertar nada disso. Tipo, é totalmente o oposto de criança não tem querer. Deixa ela querer o que ela quer. Querer é legítimo. Ela quer o sorvete antes do jantar, ela já sabe que não pode, não tem nada a ver. Aí você quer sair com os amigos no confinamento, não tem nada a ver. Mas você quer. Você adoraria poder sair com seus amigos no confinamento. Querer é legítimo, sempre. Entendeu? Não tem essa de, eu sei que é impossível, eu sei que não pode acontecer, então não tem por que querer. Querer vai sempre acontecer, entendeu? Tipo, o atender é o que não vai acontecer, muitas vezes. Não é sempre que você vai poder atender. Tem vezes que você vai rever e falar, tá, eu posso ser flexível? Será que esse limite que eu tô pondo é exagerado? É realmente uma coisa que é necessária? Ou eu tô sendo muito, sabe?
E aí sim, você pode reconsiderar e não tem problema. Porque às vezes você realmente tá pedindo uma coisa que não tem necessidade de você pedir. Sei lá, de repente, hoje, por exemplo, a Nara queria entrar no carro, tipo, saltando do banco da frente pra trás. E aí eu fiquei irritada, falei, não quero, porque você vai sujar, não sei o que lá. Não quero que você pise no banco, tipo, eu não quero trabalho pra limpar, nem... Ai, faz meses que eu não lavo esse carro, não tô afim de levar pra lavar. Não tô afim de... Não. Aí eu fiquei super inflexível. E aí ela ficou emburrada, ela falou, eu vou ficar aqui esperando. Eu falei, tá bom, a gente vai esperar um pouco até resolver, né? Aí ela, uma hora parou e falou, e se eu tentar ir de joelhos, sem colocar o sapato no negócio? Aí eu fiquei pensando, e eu aqui, tipo, louca pra, tipo, ganhar a discussão, sabe? Não, eu já tinha dito que não. A minha criança tava louca pra dizer, você não tá entendendo, eu pus o limite, agora a gente vai até o fim, porque quem manda aqui sou eu. Entra essa vontade, entendeu? Aí eu respirei e falei, nossa, Nara, parece uma ideia muito boa, né, Ju? É verdade. Aí ela fez, toda bonitinha, conseguiu saltar. Ela queria muito, pra ela era muito importante. Naquela hora eu falei, cara, não tem sentido eu ser inflexível, não é um limite sério, sabe? Não é uma coisa que ela precisa aprender, que ela tem que entender, tem que se adequar. Era uma bobagem. E era mais eu não querer lidar com a sujeira, entendeu? Tipo, tanto faz ela ir por dentro, pôr pela frente. Ela queria brincar, entendeu? Ela tava a fim de fazer uma coisa diferente, uma coisa meio aventura, tava toda animada. Mas é que celebrar, pra que rigidez, pra mim foi super tranquilo. Mas numa situação como essa, onde eu percebo que ela precisava, por exemplo, do jantar, né, voltando pro jantar, que ela tava nervosa, eu peguei ela e falei, eu sei, meu amor, você queria muito que o prato tivesse, acho que era até um garfo, eu não lembro, já escrevi sobre isso, depois eu procuro. Você queria muito que tivesse aqui o negócio que você quer, né, e não tá. O que eu posso fazer? Você quer... E aí ela chorando, ela chorando assim, tipo, desesperada, pé da vida, assim, nossa, com uma cena. Aí uma hora ela foi pro terraço, assim, pra varanda, e falou, eu quero ficar sozinha. Aí eu ia lá e falava assim, meu amor, se você quiser, eu tô aqui, tá? E aí é uma ideia eu entendo, você quer o prato e o prato tá lavando, né? E a mamãe não vai pegar o prato agora, né? Eu sei. Você queria muito. E aí eu vou enfatizando aquilo que ela quer, meio que parafraseando, assim, tentando trazer, né? Tipo, você tá muito tenso, você queria muito negócio, você não tá se sentindo bem, né? É chato quando a gente quer uma coisa e a gente não consegue aquilo que a gente quer, né? Eu sei como é. Porque aí, isso abre espaço, é como se a criança se sentisse autorizada, tipo, tá tudo bem eu sentir isso, entendeu? Que é justamente o trabalho que a gente tem que fazer hoje, com a gente. Porque a gente se maltrata quando a gente se sente mal. Entendeu? A gente não consegue aceitar os sentimentos desconfortáveis. A gente acha que a gente é inadequado, a gente acha que a gente não pode ter medo, a gente fica minimizando tudo. Ai, mas tem tanta gente que tá sofrendo mais, por que eu tenho que ficar preocupada com esse tipo de coisa, né? Ai, por que eu tenho que ficar triste com isso? Não, imagina, tipo, bobagem. Ai, eu tô bem, né? E aí fica se fazendo de fortuna. No fim, a gente não tem essa habilidade de entrar em contato, né, com as próprias emoções. E aí isso faz com que a gente olhe pra criança e fale, para com essa história, entendeu? É muito mais uma projeção. Então, nessas horas eu faço muito isso, vou validando, ela vai abrindo espaço. No caso da minha filha, não sei como é de vocês, ela pede distância. Tipo, Érica, isso é um tema pra outra live, como que eu faço pra pedir perdão quando eu fui injusta com ele, mas eu posso falar disso também, porque essa culpa é muito forte. Quando você dá esse espaço pra criança, você vai observando que meio que a emoção, ela tem um caminho, é como se fosse uma onda. Pensa numa onda, tipo, ela atinge um pico, né, e uma hora ela vai descendo. Tipo, ela não vai ficar eternamente presa naquilo, que é uma sensação que a gente tem. Se eu deixar minha filha naquele lugar, ela vai ficar lá dentro, naquele, né, redemoinho, e nunca mais vai embora, porque é a sensação que a gente tem com a gente, né, mas enfim. E entra esse desespero. Se a gente consegue acompanhar, o nosso papel é muito mais de mostrar presença, mostrar compreensão, falar palavras doces. Ou seja, tentar oferecer aquele amor incondicional. Do tipo, mesmo que você esteja passando mal, eu estou aqui, entendeu? Eu não vou embora, eu tô com você, certo? Então, o nosso papel é tentar eliminar todos os julgamentos que tem na nossa cabeça, né? A gente começa a ter, primeiro assim, tipo, eu diria que a gente valida esse sentimento da criança, né? E esse querer da criança. Eu entendo que você esteja mal, eu entendo que você esteja irritada, eu entendo que você esteja frustrada, sei lá. Você vai meio que tentando
dá, mais ou menos conhecendo a criança, eu tô vendo que você tá triste, ou tô vendo que tá muito difícil pra você. Eu gosto até de não usar tanto os sentimentos em si, eu gosto de meio que descrever a sensação de que eu tô vendo que tá difícil pra você lidar com isso, né? Você queria muito pratinho e você não tá tendo pratinho, né? Tipo, meio que isso. Depois, eu tento, tipo, se começam a surgir vozes na minha cabeça, do tipo, ai, porque essa criança tá fazendo isso, aquelas coisas do tipo, ai, às vezes, por exemplo, a gente pode ficar muito preso com as ideias que a gente tem como é que fala? De projetar as crenças que a gente tem. A gente pode entrar num medo de achar que se a gente não arrumar essa criança agora, ela vai ficar fraca. Nossa, ela vai ficar fraca se eu não cuidar disso. Tipo, como assim? Ela vai ficar fraca, não vai saber lidar com as coisas duras da vida. Não, ela tem que se preparar pra esse mundo, porque a vida não é assim. Se eu ficar colhendo ela aqui, ela vai ficar mal acostumada. Chegar lá fora, ela não vai saber como lidar com a diversidade da vida, porque as pessoas não vão ficar tratando ela assim, desse jeito. Entendeu? Então a gente entra, às vezes, num lugar de uma certa paranoia, assim, prevendo o futuro tenebroso, um pouco assombrada pelas crenças do que a gente traz lá de trás e de coisas que a gente escutou muito na infância, que não dá pra chorar por qualquer bobagem, que a pessoa tem que ser forte, né? Tipo, ela tem que aprender a se virar sozinha, ela não pode ficar assim, ela vai ficar mimada. E aí isso desconecta a gente do presente. A gente não consegue entrar em conexão com a criança, em sintonia com a criança, sentir a energia dela. E se a gente simplesmente mostrar pra ela, eu tô aqui, eu não vou embora, sabe, meio que tentando não se identificar com essas vozes que surgem na cabeça, a gente sai desse lugar de controle, de querer consertar, né, o sentimento da criança, o expressar da criança, né? A gente fala, eu preciso resgatar essa criança porque ela precisa aprender hoje a ser forte pra poder enfrentar a vida, entendeu? Porque senão ela vai ficar, toda hora que tiver alguma coisa besta, ela vai entrar em colapso. E não tem nada a ver, tá? Principalmente se a gente tem essa ideia de entender que esse choro pode ser necessário porque ela precisa liberar essa tensão. Então é maravilhoso que ela esteja passando por esse momento. Só que ela tem que se sentir acompanhada. Entendeu? Então não é abandonar, porque abandonar seria eu mandar ela pro quarto e falar, para com isso, enquanto você não parar com essa bobagem, eu não quero saber. Entendeu? Eu não tô aqui, boca de couro não rasga. Vai lá fazer esse mimimi lá dentro do quarto, quando você se acalmar, você volta. Isso é abandonar o choro, entendeu? Isso é largar a criança. Agora, se eu falo pra ela, vamos supor que no caso da Nara, ela pede pra ficar sozinha, eu vou lá e falo, meu amor, eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui. Se você quiser cola, eu tô aqui. Uma coisa que eu faço muito é cantar pra ela, né? Eu já cantei várias vezes aqui a música do Chororô, já tenho vídeos dessa música do Chororô no meu canal do YouTube, aqui no IGTV, que é da Fabiana Godoy, que é uma cantora de músicas infantis e tal. E eu gosto muito de... tira os comentários pra poder não falar com você? Pra poder ver você falar? Eu não sei tirar... É que é a minha única forma de interagir, de ouvir vocês. Eu sei que tem uns caras aí que estão atazanando, né? Não sei se eles já saíram ou não, mas eu tô vendo menos. Mas não tá... Acho que se você colocar... Peraí, deixa eu mudar aqui um pouquinho. É isso que você tá falando? Que não tá bem enquadrado? Às vezes não me vem direito. Pera, melhorou? Então, se você aguenta... esse momento, né, esse tempo, porque às vezes pode demorar. Já tive momentos assim de quase 1 hora com a Nara, chorando, esperneando, e aí eu checando de tempos em tempos. Eu sei que às vezes mexe com muita coisa dentro de nós, porque a nossa criança lá tá gritando, falando, faz alguma coisa, eu não quero ouvir esse choro, pelo amor de Deus, dá muito nervoso acompanhar uma criança. Mas ao mesmo tempo é muito curativo e é muito bonito. Porque quando a gente respeita esse tempo, percebe que, você vai perceber, você vai sentir. Quando você percebe que esse choro é necessário, e você permite que a criança faça isso, sem nenhum momento retirar o amor, né? Sem nenhum momento fazer uma espécie de uma ameaça, uma espécie de uma chantagem, né? Tipo, quando você parar, se você parar, você vai conseguir não sei o quê, entendeu? Tipo, quando você parar com essa história, aí a gente pode... sei lá, senão não vai ter sobremesa, não sei, entendeu? Você pode usar algumas artimanhas que em teoria são mais leves, mas que no fundo são formas de controle.
E aí, se você abre mão de todas as estratégias, se entrega e confia, e simplesmente acompanha e mostra que você tá lá, tem uma hora que a criança vai aceitar o teu toque novamente, tem uma hora que, tipo, a Nara, por exemplo, não me deixa cantar essa música, porque essa música acalma ela. E às vezes eu falo pra ela, você quer que eu cante a música do choro? Ela, não, eu quero chorar! E eu dou muita risada por dentro, eu acho lindo, porque eu falo, meu, olha a inteligência emocional dessa criança. Porque ela sabe que ela precisa daquilo. E aquilo é a natureza, é o normal, sabe? É o que deveria acontecer com a gente. A gente deveria ficar estressado e depois chegar no final do dia e falar, será que eu preciso chorar? Será que eu preciso liberar alguma coisa? Tipo, a gente, por mim, eu fico imaginando, a gente deveria chorar todo dia, porque da mesma forma que a gente come, a não ser que a gente tenha uma vida muito tranquila que não tem estresse. Mas pensa, quando a gente tá passando por um momento de estresse, meu, libera! Entendeu? Aprende a liberar, aprende a entrar em contato com isso. Esse que é o barato, esse que é o convite que eles estão fazendo no final. Eles estão te falando, cara, você tem que aprender a lidar com as suas emoções. Você tem que aprender a entrar em contato com elas. Aprender a gente classifica muito, né? A emoção negativa, emoção positiva, emoção aceitável e inaceitável. O que pode e o que não pode. Ai, tá tudo bem sentir alegria. Se bem que também foi muito inibida, mas enfim. Tudo bem estar bem. Mas estar mal, tipo, sinal de que tem alguma coisa errada. E o estar mal é sinal de que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito do estar mal. Mas não é errado estar mal. É uma consequência da vida, né? Porque a vida vai ter esses momentos de mal-estar, de desafio, de problemas. Eu não tenho como evitar. E essa é uma pegadinha. Inclusive eu fiz posts sobre isso esses dias. Várias vezes eu falo sobre isso. A gente fica achando que o nosso papel é impedir que a criança entre em contato com o sofrimento. Isso gera muita angústia. Isso gera uma cobrança interna que aí tem a ver com essa culpa que agora esqueci o nome dela, acho que não sei se foi a Helena que perguntou, que a Helena mencionou, né? O que eu faço com esses momentos em que eu não agi bem com meu filho, né? Como que eu faço pra pedir perdão? Simplesmente aceitando que você não tem como lidar com tudo, entendeu? Tipo, você dentro do lugar onde você chegou até agora, você pode dar conta de algumas coisas. E amanhã você pode dar conta de mais coisas. E ontem você deu conta de menos coisas. Mas não tem como você comparar hoje com ontem, entendeu? Tipo, você pode sim, inclusive, reparar e pedir perdão e falar, olha, meu filho, eu sinto muito por tudo que aconteceu. Se eu naquela época tivesse a maturidade de hoje, ou o conhecimento de hoje, ou a consciência que eu tenho hoje, muito provavelmente eu teria te poupado de muitos eventos dolorosos, eu teria te tratado de outra forma. Mas eu só cheguei até aqui tendo a experiência de ter errado naquelas ocasiões. Inclusive, isso é muito bonito quando a gente pensa dessa forma, né? Porque o erro foi o que me trouxe pro aprendizado, pro conhecimento, pra consciência. Se eu olho para essas situações de choro, como se fossem momentos onde essa criança tá vivendo um processo curativo, eu tiro esse peso de achar que o meu papel é arrancar a criança. E aí eu tiro essa angústia. E aí eu volto para aquela história que eu falei no começo da live, do tipo, eu já tenho na minha cabeça. É muito legal você pensar isso, assim, eu já tenho, tipo, na minha cabeça a ideia de que eu tenho uma criança pequena. Se eu tenho uma criança pequena na minha casa, eu tenho uma criança que tem uma imaturidade cerebral, ela não vai saber, é muito possível que ela entre em vários momentos de ter um ataque de birra, como a gente diria, né? Esse descontrole, essa descarga emocional que vem com tanta intensidade, que parece tão exagerada. E às vezes eu fico pensando, nossa, é muito louco, porque eles choram todos os dias, e são vários momentos do dia, né? Tipo, é muito doido, mas se eu tenho comigo a ideia de que é uma forma de comunicação, não é manipulação, não é provocação, né? No sentido de que eu tô querendo ganhar do meu pai, convencer meu pai e minha mãe de fazer uma coisa, então eu vou começar a chorar para que eles, né, se sintam mal. Ela pode até entrar num lugar de se o pai e a mãe começam a ser permissivos com esse choro e ficam angustiados, porque também tem esse outro lado, né, que é perigoso. Às vezes eu posso não ter uma conduta autoritária e agressiva e desrespeitosa nesse sentido de impor e ficar sendo desse jeito punitivo, mas eu posso entrar em desespero de não querer frustrar a criança e permitir que ela faça o que ela quer o tempo todo. E aí isso também é perigoso. Não é a proposta da educação com respeito, tá, gente? Isso é muito, muito importante.
não é ser permissivo. Ser permissivo é super nocivo, porque a criança fica sem margem, ela fica sem referência. Do tipo, mas ela queria assistir mais tempo de televisão. Tá, mas a televisão não é boa pra ficar tanto tempo, entendeu? Você tem que colocar um limite. Mas ela queria comer doce num horário inadequado, ou comer não sei quanto, tanto quanto ela queria, mas ela queria. É a necessidade dela. Não, gente. Isso não é necessidade, isso é vontade, tá? A gente tem que aprender a separar. Nós, como pais, somos guias, somos a referência. A gente sabe o que é melhor pra criança nesse sentido, entendeu? Tipo, a gente tem que sim estabelecer alguns limites para que essa criança se sinta protegida. Mas tem que entender que a criança vai protestar muitas vezes. Ela vai testar esses limites. E isso é da natureza dela, entendeu? Então, o que a gente tem que ter na cabeça é não ter a expectativa de que a criança não reivindique o querer dela. Porque essa é a pegadinha. Eu não quero que ela proteste. Eu não quero que ela deseje tal coisa. Eu não quero que ela me dê trabalho com essa história. Eu não quero que ela tenha um ataque de choro por qualquer bobagem. Ou até por uma coisa séria. Eu não quero que ela fique me dando trabalho com esse choro ou que ela me angustie com esse choro. Só que você já tem que colocar isso dentro do pacote, entendeu? Você se tornou pai, você se tornou mãe, você ganhou uma criança. Essa criança se manifesta dessa forma. É a natureza dela. Entendeu? Se eu entro em resistência com a natureza da criança, pronto. A chance de rolar uma desconexão é muito maior. Entendeu? Então, eu não sei se ficou claro, mas se ainda tem dúvida, mas eu queria, a ideia de hoje era mais ou menos trazer isso, assim, umas pinceladas de o que a gente pode fazer, porque quando a gente realmente consegue acompanhar esse choro com essa presença, que aí para conseguir essa qualidade de presença, a gente vai alcançar essa qualidade de presença quando a gente trabalhar a nossa criança interior, acolher ela. Quando ela estiver também acolhida, eu vou olhar para o choro da criança e falar: nossa, ela tá tendo um daqueles momentos que ela não consegue lidar com as próprias emoções. Eu preciso fazer alguma coisa por ela. Eu preciso ajudar essa criança. A gente entra num terreno de empatia, onde a gente entende que o que ela precisa é apoio. E não alguém reprimindo ela e dizendo: para com essa história. E eu sei que é muito difícil a gente controlar essa voz, esse impulso de querer dizer essas coisas. Porque, a Tayane falando obrigada, eu tô precisando ouvir tudo isso. Porque, de fato, existe uma criança dentro de nós que está muito inconformada com a forma como a gente foi ignorada lá atrás. As nossas necessidades não foram atendidas, né? No sentido de que, e quando eu digo necessidades, não estou só falando dessas vontades, estou falando dessa necessidade de afeto, de atenção, de consideração, de presença, né? Desse adulto. Esse adulto não tinha esse preparo, não tinha essa consciência, não tinha essa sensibilidade, não tinha essa capacidade, essa abertura emocional, né? Essa disponibilidade emocional que eu gosto de chamar. Por quê? Porque ele também não recebeu, ele recebeu muito menos ainda do que nós. Entendeu? Se a gente olha com amorosidade para nossa história, pensa como foi a infância do seu pai e da tua mãe. O que eles viveram, né? Como que eles eram tratados pelos seus avós. E o esforço que eles fizeram para tentar dar um pouco mais para vocês, nesse sentido, para tentar recuperar, não repetir os erros. E aí eles caíram, de repente eles conseguiram melhorar um pouquinho, mas, eles também não tinham tanto para dar, porque a gente só consegue dar o que a gente recebe, entendeu? Fazer esse salto que a gente tá fazendo de dar o que a gente não recebeu é um mega trabalho que a gente tem que fazer primeiro, a gente só consegue quando a gente consegue recuperar a conexão com a nossa criança e aprender a maternar essa criança. E essa é a proposta que eu tenho da minha mentoria, que eu vou abrir na quarta-feira, de fazer um acompanhamento por um grupo de mães, pequeno, de até 15 mães, para que a gente possa ter um entrosamento, para que a gente possa se sentir à vontade para trocar as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas experiências, para que a gente possa realmente ter um lugar de escuta seguro, acolhedor, sem julgamento, e para que a gente possa pensar nesse processo. O que eu tenho que fazer para conseguir conectar com os meus filhos de uma forma verdadeira, onde eu não retiro esse amor toda vez que eu me sinto desafiada pelo comportamento que me incomoda, entendeu? Porque toda hora a criança ela vai fazer eu reconectar com a minha criança interior. E às vezes esse encontro pode ser muito incômodo, pode gerar tanta dor que eu fico presa nessa dor e acabo sendo dominada por essa criança. E essa criança acaba revidando.
Pra participar, você tem que entrar no link que tá na minha biografia, ou me inscrever por inbox, Canto Maternar, se você achar mais fácil, porque aí eu te mando o link. As inscrições vão até amanhã, mas como só tem 15 vagas, assim que fecharem as 15 vagas, vão fechar as inscrições. Eu não vou colocar mais gente do que isso, porque eu realmente não quero arriscar que a coisa fique muito grande, assim, fique muito, sabe, eu quero poder dar uma atenção especial. Ah, que legal! A gente tava na mesma turma, a Tayane falando, do Zoom Zoom. Eu tô agora junto com a Clarissa na 13ª turma, a gente tá dando... eu tô dentro do programa junto com ela, tá sendo muito linda a experiência. Mas vai ficar gravada, Lisandra, e aí quem tiver interesse de aprofundar, porque como eu disse lá no começo da live, eu trago muito conteúdo aqui na página, eu sei que isso já é muito transformador, eu recebo muito feedback de gente que fala que mudou completamente a forma de se relacionar com os filhos, que às vezes só de ouvir uma live como essa, começa a mudar a abordagem numa situação dessas de choro da criança e vê o efeito que tem. E é isso que eu queria contar pra vocês, assim. Gente, vocês não sabem a maravilha que é quando você consegue oferecer essa presença e você vê a criança finalmente voltando pro teu braço e você sente que ela tá grata, que ela tá, tipo, realizada, que ela tá se sentindo plena e que ela volta. E como elas têm essa capacidade incrível de conectar com o momento presente, é impressionante, elas estão tão bem depois de um processo desses, que você até chega a duvidar, assim, quando você deixa de novo o filminho vir na cabeça e fala, meu, não é possível, era encenação aquilo ali, né? Porque ela vai, tipo, sabe aquela coisa do tipo, ela chorou, aí ela fala, olha, o passarinho, aí sai andando. Você fala, meu, como assim o passarinho? Faz 2 minutos você tava tendo, tipo, um ataque de pânico aqui, se esgoelando, passando mal, quase morrendo, que nem o post que eu coloquei hoje, do molequinho lá, tipo, quase, do patinho lá, quase morrendo. Sério mesmo que você tá olhando o passarinho e vai sair andando como se nada tivesse acontecido? Sim. Sim, vai fazer isso. É a mentoria maternar consciente, tá? Eu não falei. É a primeira turma da mentoria de maternar consciente que vai começar na quarta-feira. E quem quiser lá é só se inscrever ou me inscrever por inbox no Canto Maternar, ou enfim, tá meio que espalhado. No Stories também tem alguns banners pra você, mas tá com muitos banners agora no Stories. Se você se sentir perdido, escreve pra mim. A Tayane também tá acompanhando a Tenda Materna, que é meu podcast com a Clarissa. Mas assim, só pra descrever, é muito lindo. E você se sente assim, tão conectada com a criança, que parece uma coisa assim, até mágica. E não só com a criança que tá na tua frente, não é só com teu filho. Você sente uma... Eu, por exemplo, falando disso, enquanto eu tô falando com vocês, o meu plexo solar tá totalmente movimentado, assim. Ele fica, tipo, fazendo assim, né? É muito curativo. Você percebe que é um processo que ele vai, digamos que, se intensificando. Do tipo, quanto mais eu consigo me tornar disponível, conectar com o momento presente, estar presente quando a minha filha tá num momento desses, dando espaço, permitindo, aceitando, né? Meio que acolhendo, assim, honrando aquele momento, tipo, sem esse desespero de resgatar ela, mas entendendo, nossa, é um momento em que ela precisa soltar. Tipo, é muito menos absurdo do que tá na nossa mente, entendeu? É muito mais simples. E aí eu lido com isso com mais tranquilidade, consigo conectar com essa confiança de que daqui a pouco, beleza, tipo, daqui a pouco vai passar. Tipo, talvez eu não consiga fazer isso em todos os momentos em que ela tiver crise, porque às vezes vai estar num espaço, num ambiente que não rola, ou num momento que realmente eu preciso, sei lá, tô levando ela pra um lugar, eu não tenho como parar, entendeu? Mas eu já até fico na cabeça quando acontece isso. Quando eu sei que eu tenho que dar um jeito de repente, diminuir esse choro, eu falo, putz, ela tá com alguma coisa que ela precisa resolver, ela precisa soltar, daqui a pouco vai acontecer de novo. E aí você até fala, que bom que foi a banana quebrada em casa, entendeu? Porque em casa eu posso, tenho um ambiente seguro, tenho um ambiente tranquilo. Mas já fiz isso também em restaurante, assim, de perceber. Hoje em dia eu tenho mais confiança nisso, já não me abalo tanto pela opinião dos demais. Minha filha entrou num momento desses, eu pego ela, levo ela pra um canto e fico lá, entendeu? Ó, meio que abraço, tipo, é uma criança pequena, ela precisa de mim. Tipo, nesse momento eu tô aqui pra ela, entendeu? Eu não posso ficar exigindo que ela fique bem se ela tá mal. Principalmente se eu sei, que é isso que é legal, que ela tá passando por um momento que é desafiador. Então, muitas vezes a gente tá num lugar de achar que... Oi, Deus, lá vem um aqui, vou tirar esse cara. Tchau, amigo.
às vezes tá num lugar de esperar que a criança se comporte, ou que ela não fique dando tanto dessas histórias, e ela tá estressada porque tá morrendo de saudade dos amiguinhos dela na época de confinamento, porque tá muito tempo presa dentro de casa, porque tá com saudade dos avós, porque queria poder ir pra escola, porque, sei lá, fica em casa tanto tempo e às vezes o pai tá com a porta fechada lá do trabalho e ele nunca pode entrar, tem aquela tentação, mas não pode entrar na porta, aí fica toda hora aquelas discussões do tipo, para, você sabe que o pai tá trabalhando. E aí tá ouvindo, tipo, um monte de coisa, não pode, sabe? Umas coisas assim. E isso a gente não considera. Porque a gente não consegue se colocar no lugar da criança. A gente fica achando que, tipo, tudo isso é meio, tipo, como a gente meio que vai levando, tipo, a gente tem que se adaptar, tá tudo certo e tal. E a gente meio que até se anestesia das próprias emoções e acha que tá bem, a gente fica querendo que a criança também esteja bem ou não consegue entender que aquilo tem relevância. Mas se você for juntar todas as coisinhas que estão estressando a criança, ela tá precisando botar pra fora. Entendeu? Então você vai aprendendo a fazer essas leituras. E aí você vai aprendendo a conectar mais. Isso abre um campo para você conseguir aceitar o que está acontecendo e no lugar de criar essa resistência, de achar que não deveria estar acontecendo, é pensar como é que eu faço para apoiar essa criança, para ela voltar a se sentir bem, né, para ela se sentir mais segura, para ela, sei lá, recuperar essa atenção que ela não está conseguindo ter, ou de repente soltar essa energia que ela não está conseguindo usar porque ela está muito tempo presa em casa. Você vai pensando nas soluções e não simplesmente achar que a criança tem que mudar a forma que ela está agindo, entendeu? Você fica mais sensível. Então tudo isso eu quero poder trazer para vocês, esses conhecimentos todos. Eu acho que tipo, o que eu trouxe aqui hoje é uma pincelada de tudo que a gente pode aprofundar, né? Eu acho que tem muitos temas que só esse tema do choro, por exemplo, pode trazer de referência, né? Do que ele traz, qual que é a minha relação com o choro, por que me angustia tanto, por exemplo, às vezes presenciar o choro da criança, o que isso fala da minha infância, da forma como eu fui tratada, da forma como eu comecei a me tratar quando eu entendi que eu não podia manifestar esse choro. Será que hoje eu me permito chorar, por exemplo? Será que esse choro não me angustia porque eu não sei mais acessar o meu choro e eu não me permito chorar? Então quando a criança chora eu me angustio porque tem muita coisa presa, entendeu? O que eu posso fazer para de repente aprender a liberar esse choro meu, né? Para poder fazer de repente a criança que está manifestando um comportamento de estar mais sensível e de repente eu percebo que essa questão tem mais a ver comigo do que com ela, como é que eu faço para separar isso de nós duas, né? Tipo, para poder explicar para a criança, ó, isso aqui é meu, não é seu, sabe? Mamãe tá cuidando de si. Enfim, tem muita coisa que a gente pode aprofundar para fazer um processo muito bonito de estar em um grupo, nessa mentoria no caso, né? Tipo, que eu tô falando, o link tá lá na minha biografia, de 15 mulheres, até 15 mulheres, onde a gente possa se ouvir e entender todo esse processo, mas viver principalmente, né? Eu quero compartilhar ferramentas com vocês que eu uso, né? De como que a gente faz para poder cuidar da gente também, porque isso é muito importante, estar bem, né? Tipo, não adianta nada eu querer que a criança, por exemplo, lide bem com a raiva, como eu falei lá atrás, se eu não lido bem com a minha raiva, se eu não sei lidar com isso, se eu acumulo, se eu sou agressiva. Então é um pouco de se observar também, né? E o que eu posso fazer para poder encontrar mais leveza? Eu até compartilhei lá no meu canal gratuito a prece da purificação, que eu comentei na live passada que eu fiz, que é uma prece que eu uso, que é uma espécie de um Ho Oponopono avançado, né? Que eu aprendi no livro do Marco Zero, do Joy Vitale. E pode ser uma via de desintoxicação. Achei interessante alguém, a Marilane falando que ela leu sobre o choro, que cada lágrima tem uma composição química e pode ser uma via de desintoxicação. Achei interessante. É meio isso, né? Tipo, ela libera. Mas, né, eu coloquei lá no meu canal gratuito, se vocês quiserem procurar, Canto Maternar, né, lá no Telegram. E ele é uma das coisas que eu uso, assim. Essa prece, por exemplo, eu tenho ela no meu banheiro, tipo, no azulejo do banheiro, eu escrevi ela lá. Pra quê? Porque ela serve como uma espécie de purificação de sentimentos e pensamentos. E você pode aplicar pra qualquer coisa que esteja estressando você no dia. Tipo, então eu vou lá, tô tomando banho, banho pra limpar, eu já tento conectar. O que eu tô sentindo hoje que eu preciso limpar em mim? Nossa, tô com muita raiva dessa situação do confinamento, né? Tipo, ou de tal pessoa, tô irritada com tal pessoa. E aí eu já faço ela direcionada pra raiva, né? E aí ela vai na origem, tipo,
É meio que falando pra pegar a origem dos sentimentos de raiva que eu tenho e fazer a limpeza. É uma prece, né? E aí eu repito ela 4 vezes pra poder tentar. Você pode ver ela no meu canal do Telegram, canal gratuito. Só procurar Canto Maternal no Telegram, que você cai nele, tá? Lá eu coloquei um áudio. Na verdade, eu coloquei também no meu canal do YouTube, se você preferir. É só entrar no Canto Maternal, no canal do YouTube, é o último vídeo. Só que hoje eu vou soltar a reprise desse, então vai ser o penúltimo vídeo, tá bom? Mas é meio isso. Alguém tem mais... Eu vi que vieram vários comentários. Obrigada. Alguém falando que se inspira muito comigo. Queria muito que vocês viessem pro grupo da mentoria Maternar Consciente. Quem tiver animado. Alguém aqui ficou interessado? Não sei. E se alguém tiver dúvida também, em relação desde se é pra mim, se não é, se tem sentido, se não tem, se é o momento, se não é, se pode pagar de outra forma. Eu moro na Espanha, então às vezes a pessoa mora por aqui, prefere fazer uma transferência ou pagar por PayPal. Fala comigo, porque aí a gente faz também tipo um outro esquema por fora, pra facilitar. E, enfim, para que esse não seja um impedimento. A ideia é que vão ser 6 encontros para que a gente possa se ver ao vivo por até 2 horas nesse grupo de 15 mulheres e aí fazendo trocas, né? Cada dia vai ter mais ou menos um tema, mas a ideia é que eu possa abrir para que vocês possam falar também das questões de vocês, das dúvidas de vocês sobre isso. E aí vai ter um grupo também no fechado, né, privado no Telegram, para que a gente possa também trocar algumas coisas. Para que a gente troque não só experiências, né, mas também um pouco das dificuldades que a gente está tendo, né? De algumas dúvidas. Mas é muito legal. Só troca maravilhosa. Obrigada, querida. Live show, clareou muito, me ajuda todos os dias. Que bom. Eu acabei de entrar no grupo e quero participar. Ah, você quer participar? Tarcísio? Eu fiz um grupo para mães. Eu sinto muito, talvez mais pra frente eu abra pra homens também, mas nesse momento eu tô sentindo que é muito importante que a gente possa ter um espaço entre as mulheres pra se acolher, porque as dores maternas, elas são muito invisíveis e às vezes é muito difícil um espaço onde a gente se sinta confortável pra confessar até os sentimentos que são mais, assim, conflitantes. Sabe aquela coisa do tipo, eu tô odiando ser mãe? Quem é que consegue assumir isso claramente, assim, em público? Entendeu? Eu sou pai e mãe. Ai, meu Deus do céu! O que eu faço? Eu posso abrir ou não posso abrir, gente? Às vezes também tem umas pegadinhas, tem uns perfis que é o rosto do filho, né? E eu fico achando que é homem. E aí, no fim, é mulher, e eu não sei dizer. Drica, a Drica quer participar do grupo, como você faz? Drica, escreve pra mim, ou então, entra no link da minha biografia, tá? Que vai ter... Aliás, acho que eu já te passei mensagem, não te passei por privado? Acho que você falou lá, eu te passei o link, acho que por privado já. Quase tenho certeza que eu tô me acordando aí do... Deixa ele entrar, ai meu Deus! Entra! A gente vai ter que ver aí como faz. A gente reconfigura, mas aqui vai ter umas coisas falando sobre dores maternas em específico, entendeu? Quem sabe ele mostra o contraponto, ajuda o pai. Ó, a Debbie também tá falando que quer participar do grupo. Então, ó, se vocês não receberam por inbox, porque eu acho que eu te mandei, Drica, tenho quase certeza. Até posso olhar aqui enquanto eu tô falando com você, porque eu respondi algumas pessoas que responderam pela enquete. Eu acho que você me respondeu pela enquete do Instagram. E aí, nesse caso, eu posso... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu consigo aqui pelo... Parará. Mas quase certeza que se eu não te passei ainda, você me procura por inbox ou você entra no link que tá na... Drica, né? Drica, pelo jeito foram muitas mensagens que eu mandei porque não encontro. É um fundo infinito o meu direct. Mas enfim, Drica, é o seguinte, entra lá no link que tá. Já tô dentro, a Graziele falando, já se inscreveu? Ai, que legal. Que bom. A Graziele se inscreveu, a Drica tá falando que vai entrar. E também quero participar, a Debbie também quer participar.
Então, Flor, eu vou até marcar aqui, porque se vocês se perderem, eu procuro vocês. Mas que mais que eu posso explicar? Eu posso até falar de quais são os temas que eu coloquei, peraí, né? Tipo, pra vocês terem uma noção. Deixa eu dar a página aberta, ia ser mais fácil. Mas não tem problema. Mas aqui, ó, eu quero falar sobre a criação consciente em si, né? O conceito da criação consciente. Acho importante a gente ter uma clareza do que é isso. É tudo que eu falo. Se você me segue, é o que me inspira. É como eu diria que eu resumiria o nome, né? E aí, de fazer uma diferenciação entre o que é um pai tradicional e um pai consciente, né? Qual que é a diferença de abordagem entre eles dois. Isso seria um momento do primeiro encontro, mas também vai ter um acolhimento, vai ter uma coisa da gente se apresentar, cada um contar a sua história, que eu acho que vai ser super legal pra gente poder se conhecer bem. Depois eu quero falar sobre como educar os nossos filhos, é um caminho para se autoeducar, né? Como que a gente faz para aceitar esse convite que os filhos trazem da gente olhar para dentro, como é maravilhoso isso, quando a gente olha a maternidade dessa forma, né? Como se fosse realmente essa oportunidade de crescimento pessoal, porque você pode olhar como se fosse um problema, né? Tipo, ai, nossa, tá me removendo tudo, ou falar, uau, tá me removendo tudo, eu tenho a oportunidade de aprender muita coisa com isso, né? E aí falar um pouco do como que o nosso passado influencia na forma como a gente está educando hoje, como que a gente muitas vezes projeta nos filhos as dores, os medos que a gente tem, né? E como que a gente faz para romper os padrões que a gente herda, né? E a gente acaba repetindo sem intenção. Muitas vezes a gente tem a tomada de decisão de eu não quero repetir, não quero fazer igual, e se vê, né, naquela coisa de repetir sem querer, de se reconhecer nos pais, enfim. A Silvia aqui dando sorrisinhos. Silvia, vem você também para participar. E aí tem... Depois eu quero falar sobre o autocontrole, né? Como que a gente faz para controlar as emoções diante desse comportamento que é desafiador. Falar desse poder da pausa, né? De quais são qual é esse caminho que eu fiz para poder conseguir conquistar essa tranquilidade, de conseguir conectar realmente com esse momento presente. E aí, assim, não é deixar de ter essas vozes, não é deixar de ter esses pensamentos estressantes, mas é saber como não me identificar com eles, como não reagir a partir do que eles me provocam, como já conseguir ter uma certa distância, de conseguir receber e observar e falar, tá, entendi, é você que tá falando agora, né? Você que tá querendo, digamos, me provocar. É a minha criança que tá falando, né? É ela que tá querendo reagir. E aí você começa a fazer um exercício de começar a reconhecer. E não quer dizer que você nunca mais vai perder o controle, entendeu? Mas que você vai conseguir, com muito mais frequência, impedir esse descontrole, porque você vai saber fazer essa pausa. E vai conseguir olhar com essa aceitação, com essa tranquilidade, né? E com essa responsabilidade de entender aquilo que é teu, né? Que você é o adulto, que você não precisa mais voltar para esse lugar infantil de reagir dessa forma, que você não tem que ficar assustado pela tua criança, né? Nem projetando esses medos do futuro. O quanto que essas crenças estão aí influenciando você. Só de você reconhecer já muda muita coisa, mas depois tem um treino de você colocar em prática. E às vezes que você não conseguir colocar em prática, essa humildade, essa serenidade de também aceitar, né? Aí tem a ver com aquilo que a mãe falou. Puxa, mas eu falhei. Como é que eu faço para reparar? Como é que eu faço para que meu filho não fique traumatizado? Ou para que ele me aceite mesmo eu tendo feito tanta coisa errada com ele? Você vai aprender a fazer pazes com essa mãe que você foi e com essa mãe que às vezes falha, entendeu? Porque a gente vai entender que no lugar de ficar buscando uma mãe ideal, né? Eu preciso chegar num ponto onde eu vou ser essa mãe ideal que nunca mais vai falhar. Não é essa a questão. A questão é ser uma mãe autêntica. Os nossos filhos, eles não precisam de uma mãe perfeita que nunca falha com eles. Porque essa mãe que tá buscando essa perfeição, ela tá estressadíssima. Ela tá buscando uma coisa que é impossível. Ela tá, tipo, o tempo todo se cobrando e nunca vai ser bom. Ela nunca vai estar em paz consigo mesma e ela nunca vai aceitar os erros que ela teve. Então ela vai ficar sempre se sentindo mal pelas falhas que ela teve e sempre se sentindo pressionada que eu não posso falhar, não posso falhar, não posso falhar.
E a criação consciente não é isso. Não é buscar um formato onde você vai privar seu filho das dores, vai privar você dos erros, vai tipo, se tornar uma pessoa mais consciente, portanto, que não faz nada de errado, entendeu? Que sabe fazer sempre da melhor forma porque seu filho sempre esteja bem. Não. É uma pessoa que entende que estamos todos em processo, estamos todos em processo de aprendizagem, estamos todos aprendendo. Teu filho é um parceiro teu, entendeu? Ele tá também aprendendo com você, tá te ensinando coisas, você tá ensinando, mas você tá aprendendo. Você tá, você tá nas duas pontas, entendeu? Você tá aberta, você tá, tipo, numa posição muito mais humilde nesse sentido, muito mais disposta a ver a grandeza que é essa relação, entendeu? Sem esse lugar de que você é a pessoa que tem... Claro que para muitas coisas você tem, sim, você é a autoridade, entendeu? Mas você não precisa se sentir por isso tão superior no sentido de que só você é a pessoa que traz o conhecimento e o ensinamento. Não, você vai aprender muito com essa criança quando você se abrir para isso com essa humildade. A começar pela questão dessa própria capacidade que eles têm de se expressar, né? Que você provavelmente perdeu, né? Com a educação que você teve tradicional. Então é muito lindo esse processo quando a gente se abre para ele com essa disposição mesmo, né? Com esse olhar, tipo, vem maternidade como uma forma de aprender, né? Então isso vai ser um dos pontos que eu quero trabalhar, que quando a gente tira essa pressão, a gente percebe que primeiro a gente não precisa ser perfeita e depois não é nosso papel evitar que nossos filhos sofram, porque isso também é inevitável, entendeu? Ele vai sofrer na vida. Ele vai sofrer desde a banana que quebrou quando ele era pequenininho, que vai fazer ele ficar nervoso. E não tem como evitar, entendeu? Vai acontecer momentos desses que são bobagens, porque um amiguinho arrancou um negócio, porque alguém não convidou ele pra festa, porque, tipo, ele foi rejeitado em tal situação, porque ele apanhou de não sei quem, porque alguém falou tal coisa pra ele que ele não gostou, porque o pai fez tal coisa, porque a avó tratou de tal maneira, porque o primo fez não sei o quê. Vai acontecer, porque ele perdeu o emprego, porque, tipo, a namorada terminou com ele, porque ele não sabe o que ele quer da vida, porque ele descobriu que sei lá, que não sei, entendeu? Tipo, 15 mil coisas podem acontecer. Você não tem como controlar. E não é seu papel controlar e ficar lá tentando, tipo, evitar que ele entre de encontro com qualquer coisa de dor na vida. Porque a gente se cobra isso e a gente fica naquele lugar de alerta. Muitas vezes, por quê? Porque a gente não teve essa habilidade a gente não tem tanta resiliência, não tem tanta intimidade com lidar com a frustração, né? No fundo é isso. E aí a gente acha que a criança não vai aguentar. A gente, às vezes, tem uma dor muito grande de ter se sentido abandonada, nesse sentido, de que ninguém acompanhou a gente de uma forma adequada, de que não souberam estar presente pra gente. Não, a gente quer compensar de toda forma. Essa criança não pode se sentir sozinha nunca, não posso sair de perto dela. Muitas vezes a gente tá fazendo um comportamento, a gente tá, tipo, tentando fazer o oposto do que os nossos pais fizeram, só que sem querer a gente tá reproduzindo também o mesmo padrão. Entendeu? Então... imagina que você é tarde com ela estando com 2 anos e meio. Pelo contrário, meu amor. Maravilhoso. 2,5 tá ótimo. Nunca é tarde. Tem gente que faz com filho adolescente, com filho adulto. Eu tenho avós que me escrevem, tudo bem que a avó, no caso, mas que falam que os meus textos, que o meu conteúdo, ele ajuda muito pra elas hoje, assim, sabe? Pra elas repensarem a relação com a criança delas, com os filhos delas, mesmo adultos. Mas principalmente porque vai falar de um processo de você com a tua criança interna, entendeu? É um processo de autoeducação. E nenhuma criança vai falar, ai, entre minha mãe seguir na abordagem tradicional e minha mãe seguir na abordagem da educação consciente, como já começou com a abordagem tradicional, que no fundo vai gerar muito mais dor e desconexão, melhor continuar por aqui, entendeu? Porque eu tô acostumado, porque, tipo, senão eu vou estranhar, entendeu? Então, não tem perda, entendeu? Você só vai ganhar. Você vai ficar impressionada com a diferença do vínculo que você vai criar com a sua criança, entendeu? E tá tudo bem começar com 2 anos e meio. Tá tudo bem começar com 5, com 10, com 20, não importa. Porque o que você tá promovendo é o caminho do reencontro, onde você tá vendo essa criança. E às vezes você vai perceber que você estava com dificuldade de ver, porque você não tinha esse olhar treinado. Porque você não estava acostumado a se ver também com essa amorosidade, entendeu? E às vezes você foi tão controlado. Porque o que acontece, né? Se eu for iniciar essa história da criação consciente, qual que é a grande diferença?
nós fomos muito controlados, né? Os nossos pais, os adultos que estavam lá cuidando da gente, os nossos cuidadores, eles ficavam num lugar de querer consertar a gente o tempo todo. E a gente teve que fazer muito esforço para conseguir se sentir amado, né? Porque o que acontece com a criança é que ela nasce completamente conectada com o querer dela, com a essência, né? E ela se expressa de uma forma muito livre, muito natural. Se ela começa a perceber que esse adulto se incomoda com a forma como ela se expressa, o mais importante para ela é garantir esse amor, essa atenção, esse olhar. Ela quer ser vista, né? Uma necessidade primordial do ser humano. Eu quero ser visto, eu quero ser escutado, eu quero ser compreendido, eu quero pertencer ao grupo, eu quero me sentir amado, aceito. Se ela nota que a essência dela, quando é expressada, gera incômodo, gera rejeição, gera punição, gera tipo algum tipo de isso não pode, gera um condicionamento, porque no final o que acontece é que o adulto, sem querer, ele vai retirando o amor. Então ela fala, opa, inconscientemente ela começa a se moldar, entendeu? E se a mãe utilizou o método do amor há alguns anos e agora ela conheceu o caminho da educação consciente, como fica o emocional da criança que agora tá recebendo... Fica maravilhada! Porque ela vai... Tipo, ela pode estranhar no começo, mas ela rapidinho vai se adaptar. Como diria um amigo meu que mudou uma época pra Paulista, foi morar na Paulista, quando ele depois morava no Centrão e tal, ele falou assim, coisa boa a gente acostuma rápido. De repente ele tava se sentindo muito mais abastecido, cinema perto, tipo, muito, não sei. Era outro astral pra ele. Mas coisa boa a gente acostuma. Sim, pode rolar um estranhamento no começo. Mas de repente você vira pro teu filho, você pode inclusive falar com ele sinceramente, dependendo da idade, fala, meu amor, até agora a mamãe tava te castigando, eu sei. Mas eu percebi que não é legal. Que não é a melhor maneira, vamos supor, né? Não sei se era o castigo a questão, ou se era, tipo, não sei, alguma coisa... E eu tô lendo a respeito de outras coisas, eu tô, tipo, tentando fazer de uma outra forma. Não sei como eu vou conseguir elaborar isso, eu tô tentando, mas eu não quero mais fazer dessa forma. Então, tipo, ao invés da gente focar, ao invés de eu tirar a coisa que eu tiraria numa situação, eu quero que a gente pense numa solução pra essa questão, entendeu? Você vai... Essa sinceridade, essa humanidade, essa humildade faz parte, entendeu? Então não tem... Isso de, já comecei de um jeito, preciso ser fiel a esse jeito, meu filho vai estranhar, seu filho vai agradecer. Porque você vai gerar vínculo. Você vai recuperar esse vínculo com ele, entendeu? Você vai se maravilhar com o poder que tem. Eu tenho uma cliente que ficou 4 sessões comigo. Ela tinha descoberto a criação consciente, esses termos todos, assim, da abordagem não punitiva, 1 mês antes de me encontrar. E parte do conteúdo ela viu através da minha página e tal. Aí uma hora ela acabou falando, eu preciso fazer uma imersão com você, 4 sessões, maravilhosa. Ela mora nos Estados Unidos e tal. E ela tem os filhos com 7 e 10 anos. Tipo, nessa idade já. Ela chegava a bater, ela castigava, ela tava super tentando se controlar. Ela foi olhar pra história dela, ela apanhava pra caramba. Ela tinha questões com muito abuso dentro da casa, tipo, entre o pai e a mãe. Ela tinha essas referências, né? E é muito importante a gente olhar pra isso sem julgamento. Eu não julgo uma mãe que bate no filho, porque eu sei que essa mãe tá no limite dela. Essa mãe não tá com a criança interior dela totalmente destroçada por dentro. Eu sei que ela tá tentando melhor. Eu sei que a intenção dela é proteger essa criança. Ela tem uma crença de que ela precisa controlar essa criança. Tipo, ela não tá fazendo porque ela é uma pessoa ruim, entendeu? Ela tá fazendo porque ela tá num lugar de desespero, às vezes, de querer realmente consertar essa criança, porque no imaginário dela, ela sente que é a única alternativa para ela poder ajudar essa criança a ser um ser humano bom. Entendeu? Então, tipo, não tem como eu julgar a atitude dessa pessoa. Tem como eu auxiliar e dar a mão, porque eu entendo que se ela tá fazendo isso, ela também não tá se sentindo bem. Da mesma forma como eu aprendi a reconhecer isso na minha filha, de que quando ela se comporta de uma forma inadequada, isso é sinal de que ela não tá se sentindo bem, eu entendo a pessoa que faz isso com o filho, porque eu sei que, tipo, é uma questão de, tipo, como é que eu faço pra corrigir essa criança, entendeu? Se eu falei trocentas vezes, não funcionou, e ela não pode se tornar essa pessoa que na minha cabeça, na minha crença, que tá muito forte, muito incrustada, e que muito provavelmente entrou em mim através de uma dor muito grande, porque eu apanhei pra caralho pra poder
aprender isso porque me fizeram engolir essa crença, cara, ela não tem outra forma de lidar com aquilo, entendeu? Ela tá no limite dela. Ela tá desesperada. Ela acha que realmente ela precisa controlar a criança e que a única alternativa que ela tem é aquilo. Até que um dia ela... Opa! A criança de repente fala uma coisa: mãe, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você... Sei lá, de repente a criança pode falar: por que você gosta de me ver sofrer? E aí a mãe... Geralmente rola isso, assim. A criança fala alguma coisa que choca a mãe e aí a mãe cai em si. É como se aquilo fizesse a mãe conectar com a criança dela e lembrar da sensação que ela tinha, do desconforto que ela tinha. Porque às vezes a gente tá reproduzindo no automático e achando que tudo bem, que é assim mesmo, que é assim que tem que educar, que é só assim que a criança aprende. E a gente não consegue acessar e validar a dor que a nossa criança sentia quando a gente estava naquele lugar. A injustiça que a gente sentia, a sensação de abandono, o medo, a tristeza, a raiva dos pais. Ou seja, todos os sentimentos que a gente tinha quando a gente era posto de castigo, quando a gente apanhava, quando gritavam com a gente, quando reprimiam a gente não consegue, tipo, aceitar que eles estavam lá. E a gente acredita que a gente é uma pessoa bem resolvida e bem de vida e que tá ok com as coisas, que teve sucesso por conta disso. Porque fizeram a gente passar por isso, que só assim que a gente aprendeu. Eu tenho a interpretação de que a gente... às vezes, chegou nesse lugar apesar disso e não por causa disso, né? E muitas vezes que essa sensação de que a gente tá bem não é tão real. Por quê? Se eu realmente estivesse bem, eu não estaria dando esporro nas pessoas e estourando, explodindo. Sabe aquela coisa do tipo que você, de repente, tem uma sensação super reativa com os outros, você não sabe conversar direito, você se explode pra falar com os outros, ou você acaba sendo violento com os filhos. E validando isso, achando que isso é ok, né? Tudo bem, bater nos filhos, né? Isso é descontrole emocional. Isso é sinal de que a pessoa realmente não tá tão bem assim. Então, será que realmente eu tô bem, mesmo tendo recebido isso? Sabe? É um lugar da gente poder reconhecer como de fato me afetou isso. E principalmente o quanto distante eu tô das minhas emoções a ponto de permitir que elas venham e aceitar que elas venham. Então, o barato é... ao invés de buscar essa perfeição, é aceitar a imperfeição. Aceitar que eu sou imperfeita. Isso alivia a culpa. Aceitar que eu não preciso cuidar de evitar que meu filho sofra. Não é meu papel. Meu papel é apoiar quando ele estiver passando mal. É acompanhar, é aprender a estar presente, é mostrar presença, compreensão, carinho, saber validar, permitir. E aí isso vai gerar o vínculo. Isso vai gerar uma aproximação muito maior, um vínculo muito maior. Minha filha já falou... Que idade que ela tem? Me fala aí, o Gabi. Já falou que mãe, você é muito chata, só fala não, manda eu fazer as coisas. Comecei a cair na real. Nossos filhos nos ensinam, eles tiram as nossas vendas. E é exato. Se eu escuto isso e levo pro lado pessoal, né? Tipo, porque é muito difícil ouvir. Ai, você é uma chata, né? Tipo, você só fala não. Você manda fazer as coisas. E se eu entro num lugar de tipo, meu, como assim? 6 anos. Você não tem o direito de falar isso pra mim, né? Tipo, por exemplo, eu posso entrar num lugar de achar que isso é desrespeito. Quando, na verdade, pode ser uma mega evidência de que... Presta atenção em como tá essa relação. Será que, né, tá uma coisa de respeito mútuo? Será que essa fala realmente... Será que a forma como a gente tá se relacionando tá gerando conexão? Ou tá gerando desconexão? Por que... E aí, às vezes, também rola uma coisa assim... Às vezes a minha fala tá super incisiva e de um jeito super duro, né, e seco, e eu não percebo porque eu tô no automático, porque eu tô com 15 mil coisas na cabeça, porque eu quero, né, que as coisas funcionem, e eu vou lá. E aí a criança fala desse jeito comigo, nossa, de onde que ela tirou isso, né, tipo, como assim? E no fundo a gente não tem a humildade de falar, meu, sou eu que tô fazendo assim, entendeu? Eu tô falando assim. Então, é desafiador, porque no fundo a gente tem que assumir, a gente vai pro terreno da autorresponsabilidade. Eu nem terminei, mas um dos encontros seria pra falar sobre como lidar com a culpa, né? E depois um encontro seria pra falar do autocuidado, de como que a gente faz pra aprender também a se priorizar. Eu ficaria com um choque se eu ouvisse isso de criança. Sim, é muito difícil de ouvir. E não é fácil de separar. E eu, de novo, meu plexo solar mexendo aqui. Minha filha está tipo, mãe, porque você é chata. É muito difícil de ouvir. E talvez na hora venha um calor muito grande. Mas depois a gente faz uma reflexão. Pode ser também muito
muito, tipo... Pode ser uma oportunidade de trazer muita reflexão e abrir para uma cura, sabe? Peraí. Às vezes me sinto perdida porque foi o que eu recebi. Sim, a gente se sente muito perdida. Por isso que é legal a gente estar nesse grupo, entendeu? Porque a gente realmente não tem referência. Não tem repertório. E eu falo que uma das dificuldades que a gente tem por mais que a gente aprenda as ferramentas, na hora de aplicar, a gente fica meio perdida. E não só porque parece que a gente tem que ficar tentando lembrar, o que o cara tinha falado também no livro, que eu já não lembro, porque realmente não tem experiência, né? Tem só de memória, tem que ficar lembrando. E às vezes também não adianta, né, aquela ferramenta, aí você quer tentar outra, aí você não consegue, aí você fica, não é isso que tá pegando. Porque até isso pode ser uma coisa que desconecta. Se eu fico muito apegada nessas cartilhas que surgem, tem que fazer assim, tem que fazer assado, fala desse jeito, faz esse passo 1, 2, 3, 4. Eu não estou conectada com a criança. Eu não estou conectada com o momento presente. Eu tô tentando fazer uma performance, entendeu? Então é um pouquinho mais... É quase como se fosse... É meio artificial, no fundo, entendeu? Fica meio uma coisa robótica. Então, o grupo que eu tô falando é uma mentoria que eu quero fazer, que vai abrir, né? As inscrições são até amanhã e vai abrir nessa quarta-feira. É o grupo de mentoria da Maternar Consciente, tá? Se você quiser se inscrever, saber a proposta em detalhes, tá lá no link da minha biografia. No @cantomaternar, eu também posso mandar por privado. Me sinto só, o meu marido diz que preciso punir. Também vamos falar sobre isso, sobre esse descompasso entre o marido entre o companheiro ou a companheira e a pessoa que estiver na mentoria. Peraí. Porque a gente pode falar disso. Inclusive, uma das coisas que eu gosto que eu já estudei a respeito e que eu sei que tem resultado, você não precisa ter 2 pessoas. Se você tiver um adulto com essa abordagem da criação consciente influenciando a vida dessa criança, já é muita coisa, já é o suficiente, principalmente se for a mãe, tá, gente? Ó, detalhe aqui, contar pra vocês se for a mãe, principalmente, porque é a referência maior dessa criança, entendeu? Mas por que acontece isso? Porque se eu ensino pra minha filha o que é ser respeitada, ela vai saber reivindicar respeito, entendeu? Ela vai saber se impor. E muitas vezes o que pode acontecer, que acontece na maioria dos casos, de acompanhar mais de 3 anos de página aqui, de atendimentos com mães e tal, as mães elas saem na dianteira, né? Elas sentem esse chamado. O processo da maternidade, quando vem a criança e a gente se depara com as sombras, muitas de nós a gente começa a buscar muita informação para poder entender o que eu faço para lidar com isso, como é que eu faço para lidar com tal e tal situação, e aí de repente a gente, cai nessa coisa da criação com apego, criação consciente, comunicação não violenta, começa a ler esse monte de coisas, estudar, se entrega, tenta aplicar, disciplina positiva, que legal, nanana, começa a ver resultado, e aí começa a vir a resistência das pessoas que estão no entorno. Cara, eu tenho 15 mil coisas pra falar a respeito disso. É outra live, é outro tema, mas enfim, vou fazer um resuminho. Primeira coisa é aquilo lá, é o que é. Você está rodeado de um monte de pessoas que estão no modelo tradicional e não tem como evitar. Essas pessoas existem e elas são a maioria das pessoas que estão ao seu redor. Então aceita que dói menos. E se você não tem como mudar, não é o caso de ficar educando as pessoas, porque vai ser um desgaste tremendo. E se você estiver muito preocupado com a aceitação delas, revisa por que você está tão preocupado com a aprovação delas. Porque você tem que estar bem com as suas escolhas, independente do que os outros pensem. Se você está muito à mercê do que o outro pensa, é sinal de que a sua criança está buscando aprovação. Entendeu? A sua criança interior está buscando ainda a aprovação do pai e da mãe. E é por isso que ela fica tão pendente do que os outros pensam. Então, quanto mais você se fortalece nesse sentido, você vai... tendo confiança na sua escolha, vai se fortalecendo nesse sentido de estudar mais, de estar rodeada de mães, de pessoas que buscar esses espaços onde tem pessoas que pensam como você e que vão te dando, é isso aí, tá certo, você não tá louca, entendeu? Você não é a louca da tribo. Eles que são, as pessoas que realmente estão ainda plugadas na outra filosofia e não tem muito como a gente... digamos, dar conta de resolver essa questão, entendeu? Cada um tá no seu ponto da jornada. Não se distraia com isso.
Eu sei que dentro de casa é mais desafiador, porque é o marido, às vezes ele tá intervindo, ele tá, tipo, tendo uma abordagem que apela pra punição, que de repente apela pro grito, que vai pra ameaça, que vai pra uma abordagem que você sabe que não é legal, que de repente rotula a criança. Mas à medida que a criança vai recebendo isso de você, você vai ver ela se posicionar, cara, e isso é maravilhoso. Então, tipo, eu lembro que no começo, como eu tava mais avançadinha, muitas vezes eu ficava meio pendente, assim, sabe? Ai, meu, tá lá com ela, o que ele falou? Hã? Como assim? Aí eu queria intervir, eu era chata que às vezes que corrigia, que já tá uma mega desconexão com o pai, né? Tipo, no final você fica no lugar da pessoa chata, a professora, a que sabe mais, arrogante. No fundo você tá querendo impor a tua verdade. Da mesma forma que você não aceita a dele, você quer impor a tua. Então, tipo, 15 mil coisas pra você rever aí na tua postura. Mas a questão é que se você abre mão desse controle, que também é uma necessidade de controle, de querer que tudo seja perfeito, que também é querer evitar que a criança entre em contato com qualquer frustração, olha as pegadinhas, olha os detalhes, né? Você quer controlar tudo milimetricamente para que ela não tenha nenhum contato. Então, como ensinar o marido? Não ensinar o marido, entendeu? Não entre nessa de querer ensinar o marido. Simplesmente seja coerente com a tua escolha. Vai você, pega toda a energia que você ia gastar para tentar ensinar o marido e gasta em você, entendeu? E seja coerente com a tua busca. Foca em você, no teu processo de crescimento de autoeducação. Porque aí você vai ficando cada vez mais capaz de realmente ter esse vínculo com a criança, de acolher essa criança, de dar espaço para essa criança se manifestar, você vai conseguir respeitar ela mais. E aí, quando essa criança sentir que o limite dela está sendo ultrapassado, que ela está sendo desrespeitada, ela vai reivindicar. Ela vai falar. Por exemplo, outro dia eu escutei: ai, por que você tá chamando conta disso? Bobagem. Isso não é importante. Pra mim é importante. Ela falava 5 anos, entendeu? Pra ele. Tipo, eu não preciso ficar lá em cima. Eu não preciso ensinar nada. Ela vai saber se colocar. Isso é uma crença que a gente tem. Ai, minha filha não vai estar preparada pro mundo porque vai estar numa bolha, porque aqui tratam ela bem e lá fora vão tratar ela mal. Ela vai saber colocar o limite. Exigir, tipo, meu, não é. Não, aqui, até que a partir daqui você não vai. Ela vai ter muito mais assertividade e resiliência pra lidar quando ela não conseguir alguma coisa que ela quer, entendeu? Muito mais do que nós, gente, vocês não têm noção. Mais do que nós, entendeu? E você vai compensar de alguma forma, Aline, quando o marido ficar mais tempo com a criança porque você trabalha fora, aceitando também. E é uma coisa do tipo, é a realidade que vocês têm, entendeu? E você não pode controlar e ficar em cima. Tipo, imagina você no trabalho tendo que ficar vigiando ou controlando ou com a expectativa de saber exatamente o que está acontecendo lá e se está tudo saindo do jeito que você acha que é melhor. Entendeu? Porque você sabe melhor. Olha quando você acumula de função e de carga, de preocupação e de estresse, de achar que você precisa evitar que os seus filhos se estejam mais expostos à forma como o teu marido trata teu filho, entendeu? É muito desgaste, é muito controle. Então, tipo, simplesmente... Claro que, tipo, não dá pra saber também qual que é a história toda, né? Tipo, mas tenta ver o quanto que de controle não tem aí, de você querer realmente controlar e evitar que eles façam por tudo. E tenha claro que essas crianças escolheram os pais que elas têm, entendeu? Então não tem muito... Digamos que dentro do processo evolutivo dela, a relação com o pai é um ponto que ela vai precisar atravessar pro crescimento dela, entendeu? E às vezes o pai tá fazendo de um jeito menos elaborado que o seu, ou menos consciente que o seu, mas é o processo dele, é o tempo dele também. Às vezes a gente fica querendo, tipo, proteger a criança desse contato, mas como é que ele vai criar a forma dele de avançar nesse processo se eu fico evitando que a criança esteja com ele? Que muitas vezes acontece, das mães quererem agarrar e falar, não, deixa comigo porque eu sei fazer melhor, né? Eu coloquei essa coisa das crenças, né? Ah, o pai nunca vai saber cuidar tão bem, né? Tipo, vou cuidar do... Tipo, só eu sei cuidar bem dos meus filhos, né? Só eu sei o melhor que é o melhor pra eles. E aí, no fundo, eu acabo assumindo mais, digamos, mais tempo de cuidado, porque eu tenho medo de expor essa criança à frustração, de repente ter que enfrentar um pai que é um pouco mais autoritário, um pouco mais duro, né? Que é mais inconsciente do que eu. Ó, a Aline falando que nunca tinha pensado por esse lado. Escuta o podcast que eu tenho com a Clarissa, que é muito legal, sobre como lidar com as pessoas que pensam diferente da nossa forma de educar, de maternar, né? É o 6º episódio, eu acho, da Tenda Materna, tá lá no Spotify.
E quando a gente tira esse peso de eu não preciso controlar e tem na cabeça, tipo, basta um pai com consciência, um pai consciente na casa para essa criança aprender a se colocar, a se posicionar, para ela absorver, não só vai acontecer esse processo dela saber se colocar, como muitas vezes esse pai vai perceber que a forma como você está se relacionando com ela já gera muito mais conexão. Ele vai perceber que ele vai ter mais dificuldade de se aproximar. Por exemplo, quando essa criança... O que acontece com uma criança que é criada num lar com pais conscientes ou com uma mãe consciente, com um pai consciente, né? Um dos dois. Pra quem que ela vai pedir ajuda quando ela estiver se sentindo mal? Quando ela fizer alguma coisa errada, por exemplo? Ela vai pro pai que é punitivo ou ela vai pra mãe que é consciente? Né? Pro pai tradicional ou pro pai consciente? Tipo, ela vai sentir a vontade pra confessar que ela fez alguma coisa, ou ela vai tender a mentir pro pai, né? Entendeu? Tipo, ela vai sentir a vontade pra sei lá, pra... Isso de pedir ajuda é um mega exemplo, né? Mas vocês entendem? Pra várias situações ela vai começar a evitar esse pai. Então, tipo, ele vai perceber. Às vezes não é ensinar, é ser coerente na frente dele, por exemplo. É você aplicar na frente dele. E uma hora ele vai falar, caramba, realmente isso aí é muito mais fácil eu dar espaço pro choro do que brigar contra o sentimento da criança. Se eu fico brigando com o sentimento da criança, ela fica mais nervosa, ela fica mais estressada, o choro às vezes dura muito mais. E aí, além de tudo, termina, ela tá, tipo, emburrada, ela tá, tipo, insatisfeita, você nota que ela não tá legal. E aí, aquela frequência de choros e birras e tal, pode ficar maior. Por quê? Porque ninguém deu espaço para ela expressar e soltar aquele mal-estar. Quando você aprende a validar, dar esse espaço, entra no seu lugar, né, você vai ver que, tipo, esses eventos, eles vão ficando menos recorrentes. Porque você tem uma criança validada. Você tem uma criança que se sente livre, que ela tá respeitada. Então, não é uma coisa constante. Então, de repente, chega o irmãozinho na casa e a mãe tá desesperada porque o mais velho tem que aceitar, tem que gostar dessa criança. Ele não pode sentir ciúmes. Ciúmes é feio, ciúmes é errado. Não, filho. Ter irmão é muito bom, é maravilhoso. E aí, sem querer, a gente fica empurrando pra criança um sentimento de que, claro que é gostoso ter irmão, mas também é horrível. Cara, eu tava lá no lugar, tipo, de rei da casa. Só tinha atenção pra mim. De repente chega um embrulho do hospital que não vai voltar. E eu perdi o protagonismo. Que é isso? Que história é essa? Entendeu? E aí a gente tem medo de aceitar que a criança tem o direito de manifestar isso porque a gente acha que é errado. Que a gente acha que, tipo, ela tinha que só aceitar a parte boa. Quando você também, se for olhar, tá morrendo de medo, às vezes, de ter o segundo filho, também tá desassossegada e também não aceita isso. Às vezes você fala, não, eu tenho que saber lidar com os dois. Você entende? Tipo, eu não sei assumir a parte que é difícil, que é desconfortável dentro, e aí eu também não consigo olhar pra parte desconfortável do outro. Eu acho que, tipo, o outro tem que reprimir, que aquilo é um sentimento negativo, que não deveria acontecer, e aí eu gero desconexão. Entendeu? Por isso que eu falo, não é o caminho de você querer tentar consertar o assunto, um assunto muito delicado, irmãos, é o pior assunto. Não, e ainda tem a história de você ter vivido a sua história, de você de repente não querer reproduzir, ai, porque, sei lá, tinha muita comparação, eu não quero que isso aconteça, eu não quero que ele se sinta rejeitado, às vezes a gente projeta. Oi, querida, tudo bom? Tem gente aqui entrando agora, que eu, pelo menos dando um salãozinho agora, mas enfim, gente, a ideia era essa. Eu já passei do meu tempo, a Nara já chegou aqui pra jantar. E eu tô ouvindo ela, inclusive ouvi um choro. E o pai fez alguma coisa, eu não sei o que ele fez, pra acolher. Ele é muito bom nisso hoje em dia, é muito legal. Eu vejo, inclusive, que eu saí desse lugar de tentar educar ele, que às vezes eu fazia, e ele ficava bem pé da vida comigo, e com razão. Depois eu assumi que falei, meu, não é o caminho, não é legal fazer isso. E nisso também tive a humildade de considerar que ele também foi muito mestre pra mim em muitas questões nesse sentido. Mas pra quem tiver interesse em fazer a mentoria, é isso. O link tá na biografia. Vocês podem me escrever por direct, podem me procurar pelo canal do Telegram também, que lá eu coloquei inclusive isso. A Camila falando que amou a live. Que bom, Camila. Se quiser vir pro grupo, seja muito bem-vinda. Eu sei que tem algumas zunzeiras aqui, algumas meninas do Zum. E agradeço muito a presença também. Tem uns tchauzinhos, eu dando tchauzinho, né? Como se vocês vissem, eu vendo tchauzinho. E a Gabi também. Ah, que bom. Oba, a Gabi já tá dentro. Legal.
Mas você é a Gabi que tá na Alemanha? Que já ia se inscrever? Depois você me fala. Vai ficar salva. Vou salvar. Se não der nenhum pau aqui no Instagram, vai ficar salva. Então, quem quiser lá se inscrever, entra na... Vai, cara, vai ficar salva e tá com quase 2 horas pra variar. Eu não consigo fechar uma fraca. Gente, eu mando áudios pro Telegram. Eu não sei como as pessoas fazem. Eu não consigo mandar menos de 7 minutos, acho. Eu vou picando, assim, pra pessoa ouvir em trechinhos. Mas no final, sempre rola um mini podcast. E obrigada, Aline, pela presença. Obrigada, Fabrícia. Valeu por todos vocês. Espero ver vocês na mentoria Maternidade Consciente. As inscrições vão até amanhã, são só 15 vagas. Corre quem tiver interessada pra dar tempo de entrar no grupo. E quarta-feira a gente começa, tá bom? E é isso, vão ser 6 encontros maravilhosos. Tenho certeza que vai ser muito curativo, muito potente. Gosto muito, tô amando poder fazer coisas em grupo. Acho que dessa forma a gente pode ampliar o acesso, trocar mais. Também tá me vendo a Helena também tá me vendo da Alemanha. Que legal, Helena. Se você se sentir, Helena, vem pro grupo pra você. Pode até ser mais fácil pelo fuso horário. Eu não consigo fazer horários à noite do Brasil, por causa do fuso, que são 5 horas. E a gente tá no mesmo fuso. Que bom. E eu peguei esse horário também dessa live de hoje pra ver justamente quem tem disponibilidade nesse horário. Ou seja, nesse horário que a gente vai se encontrar. Às quartas-feiras, tá? E também com um grupinho do Telegram pra gente poder trocar mais. Oba, vem sim, Helena, vai ser legal. Que bom. E chegou alguém também agora, mas acho que, não sei, desconfio aí da origem. Tá bom, queridos? Tchau pra vocês, um beijo. A gente se vê. Peraí. O que você falou sobre os pais foi maravilhoso pra mim, obrigada. Eu também tento educar meu marido. Sobre o parceiro, né, você tá falando. E não os nossos pais. É só baixar o aplicativo, ele é gratuito, ele não pesa. E vale a pena porque ele é muito mais, digamos que... Ele é melhor do que o WhatsApp porque você pode acessar o histórico. Ele tem várias facilidades em relação ao WhatsApp. E também porque deixa tudo no silêncio. Não sei, tenho gostado de usar bastante. Sim, isso de educar o marido gera uma mega desconexão. E eu tenho comigo que é um tiro no pé em todos os sentidos. Aprendi a olhar pra isso. E aprendi que tem até vídeos da Byron Katie que eu coloco muitas vezes, porque tem esse tema de cuidar dos nossos assuntos, né? De assumir, de perceber o quanto que a gente às vezes desvia a atenção pra trabalhar a questão do outro, e isso tira a atenção da gente, né? Mais fácil olhar pra gente. Oi, Elaine, tudo bom, querida? Eliane, tudo bom, querida? E Andréa também. Tá bom? Boa noite. Tchau, Thaís. Obrigada, beijos.